Eu ouvi falar de Bitcoin a primeira vez ainda era criança. Tipo, eu tinha 11 anos. Eu gostava, fiquei interessado na tecnologia por trás do torrent, do BitTorrent. E aí eu fui pesquisar sobre tecnologias que funcionam com distribuição descentralizada, né? E aí, lá durante de várias coisas que eu vi Bitcoin. Véio, basicamente isso. Com 11 anos? O que você tava fazendo com 11 anos? Nem pergunto. Eu tava, lambendo um corrimão de shopping. Eu podia ter, Nossa. pegado mesmo na minha máquina, que era fraca em 2000. Fala pessoal do Ponto a Ponto, sejam todos bem-vindos ao seu podcast oficial sobre Bitcoin e outras cocitas más. Estamos começando mais um episódio. Eu sou Israel Buzain, diretor de marketing no Biscoint, que é de longe a melhor plataforma para comprar Bitcoin no Brasil. E hoje eu tô aqui, a gente vai falar sobre Lightning e eu trouxe dois convidados mais do que especiais, só que eu vou apresentar primeiro o Edson, que é o meu co-host. A Edson era antes do nascimento, né? Agora é o Edson José. Edson José, boa noite. Não, boa noite não, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aí depende de qual horário você tá ouvindo isso. Eu sou o Edson. Eu tô escolhendo um cargo novo pra mim no Biscoint. Cada dia eu vou me apresentar diferente. Hoje eu vou falar que eu sou diretor de conteúdo. Gerente de conteúdo é melhor. Eu sou gerente de conteúdo no Biscoint. Cada semana Você tá diversificando, porque todo episódio você faz uma piada da careca ou ameaça demissão, e aí você não tá colocando todos os ovos na mesma porque cesta. se eu for demitido de um trabalho, deve ter uns outros 4 que eu consigo fazer ainda, entendeu? Mas é isso aí, eu sou o Edson e muito feliz de estar aqui hoje pra gente falar sobre Lightning. Foi uma das coisas mais massas que eu acho que eu descobri no Bitcoin no passado. Que eu descobri quando eu entrei no Biscoint, inclusive, vocês que me apresentaram, foi muito bom. Mais massa é muito goiano, né? né? Uma das coisas mais massas, rapaz. Mais massa. Mais bom. Mais top. E é isso aí, a gente tá com ele, Augusto Carrara. Não, tô brincando. Augusto Rezende. Opa, pessoal, beleza? Se apresenta aí, Augusto. Fala um pouco sobre Então, você. eu sou Augusto, sou desenvolvedor no Biscoint, mas já que é para florear o cargo, né? Eu sou especialista em blockchain. Tô cursando um curso que é basicamente criptomoedas, blockchain e economia na área digital, né? E é isso. E explicando um pouco da história, né? Como é que a gente se conheceu, já tem mais de 3 anos, um pouco mais de 3 anos, eu acho, né? Cerca de 3 anos, sim. O Augusto é um cara extremamente ativo na comunidade, desde quando eu entrei... Fui ativo, né? Hoje em dia eu tô Hoje em dia não tá dando tempo mais, né, Augusto? Tem coisa demais pra fazer. A vida adulta chegou, né? Exato. Mas enfim, falando sobre isso, vida adulta, né? O Augusto é muito jovem, tem 21 anos agora, Augusto? Sim. E a gente se conheceu, você tinha 18, né? O Augusto trabalhava em outra área, nada a ver com tecnologia assim, mas ele era muito ativo na comunidade. Na realidade, eu mexo com programação, sempre gostei de aprender, de fuçar, de estudar, ver tutorial e etc, desde que eu era criança, assim, né? Computador, desde a primeira vez que eu tive, foi uma paixão pro resto da vida, assim. Então, eu gosto de aprender tudo, saber de tudo, assim. Então... É muito massa. Inclusive, por causa disso, aí já entrando depois que a gente se conheceu, né? A gente, através da comunidade, você veio para o Biscoint e o Augusto entrou como analista de suporte, mas com uma semana ele já tinha virado programador lá, aprendeu nossa linguagem, justamente por causa dessa experiência. Mas por causa dessa coisa de ser o fuçador, você é meio cara do R&D do Biscoint, né? Exato. Do R&D então, do Biscoint, que é pesquisa e desenvolvimento. Né? A gente quer fazer coisa massa, né? Tipo, aparece uma ideia, aí vamos colocar essa ideia, vamos tentar fazer. É meio que isso. Então, e coisas assim que não funcionam direito ou que outras pessoas não dão conta de fazer, que é difícil pra caramba, às vezes eu vou lá e faço tranquilo, rapidão. O Augusto, vocês vão ver, né, durante a conversa aqui, se vocês verem grande parte das coisas mais, igual você está falando, as coisas mais complexas na plataforma do Biscoint, as coisas que a gente tem feito, passaram aí pela mão do Augusto. A própria Lightning, né? Foi exatamente. O Augusto que mexeu e ficou muito bom. Exatamente. Então, essas coisas complexas aí de inovação, inclusive o Biscoint mesmo, enquanto empresa, uma das partes pesadas aí, fortes da nossa visão é ser reconhecida como uma empresa de inovação, né? Então, muito interessante ter um cara de pesquisa e desenvolvimento tão talentoso quanto o Augusto. Então, a gente está super orgulhoso, né, Edson, de ter o Augusto aqui hoje para falar sobre Lightning. Mas aí, antes da gente entrar no assunto de Lightning, eu queria saber, talvez brevemente, assim, como é que foi seu contato? Você comentou que você sempre esteve envolvido com programação, né? Quando é que você ouviu falar de Bitcoin a primeira vez? Como é que foi isso, esse contato? Eu ouvi falar de Bitcoin a primeira vez ainda era criança. Tipo, eu tinha 11 anos. Eu gostava, fiquei interessado na tecnologia por trás do torrent, do BitTorrent. E aí eu fui pesquisar sobre tecnologias que funcionam com distribuição descentralizada, né? E aí, lá durante de várias coisas que eu vi Bitcoin. Só que eu fui ver,
não tinha muito a ver com BitTorrent, funcionava de um jeito completamente diferente, aí eu não me interessei. Véi, Basicamente isso. Com 11 2011. anos. O que você tava fazendo com 11 anos? Ah, nem pergunta. Eu tava, tipo, lambendo um corrimão de Sim, shopping. eu podia ter, tipo, Nossa. pegado, mesmo na minha máquina que era fraca em 2011, ter botado pra minerar um pouquinho, velho. Tipo, ia dar um tanto de satoshi que hoje vale, tipo, milhares, né? Mas, tipo, Isso aí... dói ainda, Augusto? Você ainda tá meio traumatizado. Eu tô sentindo a dor quando você fala, né, velho? Aí, tipo, o segundo contato, assim, que foi um pouco mais profundo, e aí eu não larguei mais, certo, dos hiatos que eu dei na comunidade, que eu não quis mais saber de Bitcoin, né? Foi em 2013, e desde 2013 pra cá eu tô envolvido com Bitcoin, porque o meu registro na primeira exchange foi em 2013, né? Na exchange internacional. Massa. Eu não podia abrir nas nacionais, né? Porque é um problema, inclusive, né? A nossa plataforma, por exemplo, a gente não aceita menores de 18, mas estamos trabalhando para poder desenvolver um produto que atenda. Porque é complicado juridicamente. Não é porque a gente não quer, É. né? É porque é complexo. E então foi minha mãe, né? Minha mãe que eu comprava pequenas quantidades lá, mas vendi tudo por causa de problema financeiro, etc. Hoje eu não sou super milionário de Bitcoin, infelizmente, né? Mas eu sou aquele cara, eu tô aqui pela tecnologia. Mas é realmente pela tecnologia, sabe? Tipo, eu acho muito massa. Teve uma época também que eu acabei sendo, tipo, quase embaixador de outras criptomoedas, né? Justamente por causa que o Bitcoin parecia um pouco estagnado na parte tecnológica, e eu não via isso como um ponto que eu vejo hoje como excelente, né? Então eu acabei mudando um pouco de opinião aí durante esse tempo. Interessante isso, porque, ó, pra você ver, a pessoa entende o Bitcoin, ela gosta do negócio, mas se o cara é, como você, um cara de tecnologia, de inovação, se ele vê que o processo de desenvolvimento está estagnado, ele acaba tentando olhar para outros lados, tentando descobrir outros projetos interessantes, né? Sim, exato. Mas hoje você vê essa estagnação, digamos assim, como uma coisa boa? Sim, Tipo... é porque você vê, por exemplo, você pode pegar uma seed que o cara anotou lá em 2011, né? Uma chave privada que ele anotou, que ele guardou o wallet.dat lá, mesmo em 2009. Ele consegue importar isso e usar os bitcoins dele, entendeu? E você vê quantos anos de diferença tem isso. É um problema. Eu faço parte de alguns grupos que basicamente gostam de fazer arquivamento da internet, né? Coisa muito de data hoarding. Pessoa que gosta de acumular as coisas porque, tipo, uma hora a internet pode acabar. Né? Tipo, é um medo, assim. E mesmo que a internet não acabe, serviços estão acabando o tempo todo. Orkut foi de base, vários outros serviços simplesmente fecham e todos os dados... Então a ideia dessas pessoas é armazenar esses dados... tentar armazenar de forma mais descentralizada para que todos tenham acesso no futuro, né? A gente está todo dia deletando grandes pedaços da nossa história. Isso é um pouco triste até, se for para pensar. Então, quando você vê isso... A tecnologia do Bitcoin, ela é resiliente, né? Ela já é a criptomoeda mais resiliente, a moeda digital, a forma de guardar dinheiro mais resiliente que já existiu e que vai continuar existindo da mesma forma. E quando eu estava fazendo paralelo com a questão do data hoarding, desses times, uma coisa importante quando você vai guardar dados para o longo prazo é a forma se eles vão poder ser recuperados. Se você vai poder conseguir pegar aquilo e abrir de novo, conseguir pegar sua foto e daqui a 100 anos abrir ela de novo, conseguir ver o que ela queria representar, né? E você vê hoje, por exemplo, quem ainda tem uma fita VHS em casa antiga, hoje já tem muito mais dificuldade de transformar isso num arquivo que seja facilmente aberto hoje, porque os aparelhos de VHS não são mais fabricados, alguns podem até ser, mas em coisas muito específicas, né? E é uma coisa importante isso. Então, muita gente, por exemplo, armazenou backups em CDs, e CDs têm um tempo de vida. Tem um tempo de vida que uma hora ele perde os dados, ele não consegue reter mais aquela informação. E o Bitcoin, como retentor de informação, é o jeito mais inteligente e duradouro de guardar informação. Porque... Que é de forma descentralizada. Exato. Então, o valor que eu estou transferindo para você, por meio da rede Bitcoin, da rede on-chain, ele vai estar armazenado basicamente pela eternidade, né? Por quanto a humanidade existir, eu acredito. E uma coisa interessante, a gente estava até comentando isso numa das reuniões diárias, é que o Bitcoin, já que a gente está tratando o Bitcoin como uma possível reserva de valor no futuro, ou desde agora as pessoas já estão acumulando pensando nisso, é muito importante que ele seja imutável, como a gente está falando, daqui para a eternidade ou daqui para 1000 anos. Exato. O que funciona hoje tem que continuar funcionando, entendeu?
Você vê outras criptomoedas, por exemplo, o Ethereum, que querem mudar a forma de consenso da rede, né? Que é uma coisa crucial. Mudou também a política de distribuição, né? Mas em relação à mudança da forma de trabalho, né? A forma que a rede valida as coisas para poder garantir que aquilo lá está certo e que todo mundo vai conferir aquilo. É uma mudança drástica, isso nunca vai acontecer no Bitcoin, né? E em outras redes você já vê pessoas conseguindo propor isso, querer colocar isso em discussão, querer colocar isso para frente. Não que eu não entenda que tem as diferenças da validação Proof of Stake para Proof of Work, mas o Bitcoin ele vai ser isso, entendeu? E isso tem um valor, isso é importante. Eu não entendia isso na época. Interessante. Uma coisa importante também sobre a diferença, por exemplo, do Bitcoin com o Ethereum ou com qualquer outra criptomoeda sobre descentralização, né? E aqui a gente já entendeu que descentralização é importante. Tem uma coisa interessante que é o seguinte: não tem ninguém na rede Bitcoin que tem mais voz do que outra pessoa. Esse Exatamente. é o nível de descentralização que ele tem. Enquanto isso, no Ethereum você tem alguns players que têm mais voz do que outros. Exato. Sabe? Então, se você importa com descentralização, acho que o Bitcoin bate todas as outras nesse quesito, né? E assim, eu vou até falar a criptomoeda que eu gostava bastante, que era a Nano, chamada Hyblocks na época, inclusive. E a tecnologia dela era muito interessante, né? Experimental, interessante. O que ele fazia assim? Ele era um fork do Bitcoin? Não, é uma... Totalmente do zero. É uma criptomoeda até interessante, assim, como projeto. Ela foi criada por um programador talentosíssimo chamado Colin Lemarrieux. Eu não sei se eu falei certo, muito provavelmente não, porque eu não falei o idioma da língua dele, né? Mas ele criou a criptomoeda basicamente para tentar resolver o problema do Bitcoin de escalabilidade. Para tentar resolver, porque o Bitcoin, na época que a Hyblocks, que virou Nano, se tornou famosa, teve um pump gigantesco, foi na época que o Bitcoin estava sendo spamado. A rede do Bitcoin estava sendo muito provavelmente spamada, né? A gente não tem como ter certeza. Como que era isso? Como né? que é isso ser spamado? Assim, ele estava recebendo muitas transações? Sim, estavam tendo diversas transações que estavam ocupando e disputando espaço pelo bloco que é finito, né? Pela quantidade de informação que você pode armazenar ali, que a rede do Bitcoin determina que é 1 mega, que pode ser acrescentado na rede ao máximo, a cada cerca de 10 minutos, né? Mas isso só simplesmente a rede não corrige, já entre aspas, com oferta e demanda nas fees, por exemplo? Sim, exato. Só que o problema são as fees, né? Ninguém gosta de taxa. Entendi. Existe uma demanda de mercado para que não tenha taxas. Então, como os caras estavam spamando, o valor estava subindo demais e isso é um problema. Eu vou até entrar num ponto assim. Por exemplo, eu vejo muitos usuários do Biscoint que reclamam da única taxa que a gente tem, porque ninguém gosta de taxa. Né? Às vezes a pessoa gosta de pagar um valor que está embutido em algum produto do que pagar uma taxa. É tipo assim, pagar frete, né? Exatamente. Eu dar esse exemplo. O produto às vezes é R$99 com frete de 20, e aí eles falam, não, agora o produto é 119 com frete grátis. Aí a pessoa empolga. Que nem pedidos naquela empresa de delivery famosa, que eu não vou falar o nome, que você vai lá, você entra lá e você já quer ir na aba entrega grátis. Aí você vai ver lá o pedido mínimo R$25, ou R$30, ou 20, que seja. E aí você compra alguma coisa, por exemplo, um sanduíche, que na loja estaria R$11, lá tá R$19,90. O preço do frete está embutido. Mas você paga feliz. Mas enfim, o ponto é que ninguém gosta de taxa, né? Ninguém gosta de taxa. Aí você ia falar sobre o spam, esse era o problema, né? Então a rede Bitcoin ela se tornou uma rede com taxas caras e demorada, né? Porque uma settlement no Bitcoin, que é uma confirmação permanente na história, leva 10 minutos. Né? E se você for ver uma confirmação permanente em outras redes, em outras formas de valor, eu acho que existe no ouro. Porque eu entrego o ouro para você vai lá, confere a validade daquele ouro, né? Às vezes pode até destruir um pouco de ouro no processo, isso é um problema do ouro, por exemplo, também. E aí eu transferi para você, imediatamente ele é seu. Ninguém tem como desfazer aquela transação, não ser armado, por exemplo, né? Então, basicamente obrigando a entregar de volta. Então é outra transação, não é? E o Bitcoin, em 10 minutos, ele confirma aquilo ali para sempre, aquilo ali não vai ser desfeito, exceto em casos raríssimos que você tem uma proteção integral guardando 3 ou 4 confirmações, né? 30 ou 40 minutos. Então, em nenhuma outra rede você tem isso. A rede de cartão de crédito, você vai lá, passa o cartão na maquininha, digita a senha, feita a transação. Só que aquilo ali não está setado. O dinheiro não está com o vendedor. Ele tem mola, né? Ele pode ser revertido a qualquer momento. Ele vai ser entregue para o vendedor, no caso do débito, em um dia útil.
No caso de cartão de crédito, em 30 dias, se for à vista. Se for parcelado, de acordo com as parcelas, né? Quem quer receber isso de uma vez tem que pagar a taxa de antecipação. E pode ser revertido. Pode ser revertido, exato. Então, você tem um processo que quem pagou pode disputar aquele valor e obrigar quem vendeu a entrar num processo de disputa com a bandeira, um processo moroso que demora mais de 180 dias, muitas vezes, para poder decidir quem que vai ficar com o valor, né? E muitas vezes o valor volta realmente para quem pagou. Né? E isso é interessante no caso de fraude, tem demanda para isso também, né? Então, é uma coisa. E a gente mencionou no último episódio, a gente falou sobre Ethereum e a gente mencionou sobre o trilema das redes, então tem essa parte da segurança, né? Serviços de pagamento que surgiram no Brasil para poder intermediar, recebendo boleto, cartão de crédito, etc., para sites, surgiu dessa necessidade do consumidor ter a confiança que ele vai colocar os dados do cartão, eles não vão ser usados em outro lugar, e a segurança de que... Se ele precisar disputar, vai ter uma terceira parte lá que pode ajudar. Exato. Inclusive no caso de boleto, né? Se você usa um desses serviços, que o site usa um desses serviços, por exemplo, você pode ir lá e disputar a transação, né? Então, isso é interessante até... É um serviço chamado Scroll, né? Na comunidade Bitcoin a gente conhece isso como Scroll. Você tem um terceiro que as duas partes elegem confiança. Uma das partes transfere primeiro para o Scroll, a outra parte transfere direto e o Scroll transfere e concluindo a transação, né? Então, se uma das partes falhar ali no meio, o Scroll devolve o dinheiro, né? Exatamente. De fato. É uma justiça arbitrária elegida pelas duas partes, né? Exato. Muito massa. É muito interessante a gente falar sobre isso, porque a gente está contextualizando aqui, né, Edson, para entrar para o assunto de Lightning. A gente está levantando os ônus e os bônus os bônuses de ter... acho que esse é o plural. O plural de bônus. Acho que em inglês é bonuses mesmo. Bonuses. Isso. E eu estava falando assim que essa questão da tecnologia, por exemplo, essa criptomoeda que ela foi desenvolvida, que eu fiquei hypado, que eu achei interessante, estudei tecnologia na época, cheguei a fazer um fork também para poder estudar, para poder aprender ali. Você vê o white paper dele, eles colocaram um aviso lá antes de você baixar o white paper que aquelas informações estão desatualizadas. Que a rede hoje funciona de outra forma. Então, você não vê isso no Bitcoin. O Bitcoin você pode ver o white paper que Satoshi Nakamoto escreveu em 2009. Do jeito que tá lá. Do jeito que tá lá, a rede ainda é. Eu fui ler o... Sim, tem adições em cima, entendeu? Tem coisas a mais. Mas o principal, a base, os fundamentos estão lá, né? O que é o Bitcoin... O que está descrito no white paper ainda é a rede hoje. Você não tem atualizações na rede que vão mudar o funcionamento, como ela funciona. Ninguém protocolo tem poder de consenso, fazer esse tipo de coisa, né? Eu fui ler o white paper do Ethereum pro último episódio. Eu falei, vou chegar lá pelo menos minimamente estudado. Aí lá tem um aviso assim, esse white paper foi escrito pelo Vitalik, né, o criador do Ethereum, em 2014, e ele não serve de nada. Hoje, ele tá literalmente basicamente escrito isso, assim, não vale moedas. nada. Aí eu fiquei... Como assim, gente? Não vale nada? É tipo a pedra fundamental, né? Tipo, você falar assim, que a estrutura ali do prédio, tipo, não vale nada. É porque começaram a fazer a tecnologia daquela forma e pensaram em resolver daquele jeito, só que aí, com o tempo, viram que aquele jeito não era o melhor. Ele estava sujeito a ataques, estava sujeito a N coisas, né? Qualquer problema, assim, eles vão lá e mudam. Eu queria até, pensando nisso, que você falou da Nano e você falou que ela... nasceu para resolver o problema de escalabilidade do Bitcoin, né? Na verdade, não do Bitcoin, porque ela criou... Ela é uma outra moeda, né? Não, eu falo assim... Mas eu acho que ela pensou nisso, né? Eu falo assim, ela viu um problema no Bitcoin e tentou resolver... como um todo, né? Isso, e aí que eu ia entrar, porque o Gugu falou pra gente, né, no último episódio, falou que Ethereum foi uma tentativa de solucionar esse problema do Bitcoin, né, que é da escalabilidade. E várias outras moedas eu já ouvi isso também, que, por exemplo, Polygon é para resolver o problema de escalabilidade do Ethereum, que foi para resolver o problema de escalabilidade do Bitcoin, né? E Lightning parece que resolve o problema de escalabilidade do Bitcoin, né? Acho que a gente vai discutir usando o próprio Bitcoin, né? Exato, e isso é uma coisa interessante, porque assim, todas essas outras tentativas que a gente vê, inclusive eu acho que pode acontecer com Lightning também, né? Mas até o momento eu não tenho visto acontecer. Mas é uma tendência que acontece. O pessoal vê as taxas altas do Ethereum, vê que vai basicamente mudar a rede da forma que eles não concordam, faz o fork da moeda para o Ethereum Classic. Aí o Ethereum começa a ter taxas muito altas, o pessoal vai lá e faz os smart contracts na rede Ethereum Classic. E aí a rede Ethereum Classic começa a ficar com taxas altas também. Aí fazem uma segunda camada para a rede Ethereum, que é a Polygon. Aí começam a transacionar na Polygon, a Polygon começa a ficar com taxas altas também. Aí a Binance vai lá e cria uma blockchain própria, a Binance Smart Chain, que mudou de nome agora, nem sei qual vai ser o nome exato. É Build and Build agora. Ela cria uma blockchain dela, que é mais centralizada, abre mão de mais pontos de descentralização ainda. O pessoal começa a usar, deploy contratos, começa a aumentar as taxas novamente.
Então, você acha que toda blockchain vai ter esse problema sempre, eventualmente? E você acha, e aí pegando uma segunda pergunta disso, a solução que o Bitcoin arrumou, que é Lightning, a gente já vai entrar a explicar a Lightning, mas essa solução que os desenvolvedores do Bitcoin pensaram em criar uma segunda camada, ela é uma solução melhor do que as outras moedas? Eu vejo como sim, eu vejo que sim, porque o Bitcoin, ele é a estrutura base, né? É a estrutura base do dinheiro na internet. Um dinheiro global, livre, descentralizado, que qualquer um pode usar sem precisar pedir permissão para ninguém, que é durável, que é escasso. Tipo assim, eu considero o dinheiro perfeito, né? E em cima desse dinheiro perfeito, a Lightning Network é uma tecnologia que você coloca uma camada em cima, trava os bitcoins dentro de um contrato inteligente. Assim como na rede Ethereum tem contratos inteligentes, no Bitcoin também tem suas diferenças, mas o Bitcoin tem. Trava isso dentro de um contrato, e aí esse contrato permite que as partes transacionem Bitcoin entre elas. Eu posso transferir em alta velocidade para você. A gente trocando dados, só eu e você, sem precisar comunicar o restante da rede, que aquela transação foi feita, né? Ela não fica pública, ela fica entre eu e você e entre quem a gente passou, né? Logo a gente vai explicar pelo menos o básico, assim, um pouco, para o pessoal entender. Dos nós, né? Dos canais. Isso, nós, canais, toda essa terminologia que pode parecer bem complicada no início, mas é mais simples do que pode parecer, né? Muita gente, assim, quando viu Bitcoin pela primeira vez, pode pensar, o que é o endereço? Né? E hoje, todo mundo que entende pelo menos um pouco do meio cripto já sabe o que é um endereço, né? Então, não é tão complexo quanto parece, pode ser bem explicado, sim. Então, acho que a gente já pode entrar no Lightning mesmo, tentando explicar isso pro pessoal, né? Como que você definiria Lightning, assim, para uma pessoa mais leiga? Lightning é uma tecnologia que permite usar o Bitcoin de uma maneira diferente. Essa maneira diferente sendo uma forma que é mais rápida e muito provavelmente com taxas mais baixas no uso geral, né? Pelo menos isso é o que acontece e esse que é o propósito que ela foi construída para ser feita, né? Uma definição interessante também que eu já vi é que o Bitcoin... Mas existem ressalvas, entendeu? Toda vez que você adota uma tecnologia, ela tem vantagens e desvantagens. Uma das desvantagens claras da Lightning é que para você transacionar valores grandes, você pode ter problemas. Você pode pagar taxas mais altas, inclusive, e você pode ter problemas de não conseguir concluir a transação, né? Mas isso é o que a pessoa tem que ter em mente, que você abre mão de certas coisas para conseguir outras, né? Tem até aquela tríade que o Edson queria falar. Queria? O trilema das blockchains. O trilema das blockchains, né? A gente estava conversando bastante sobre isso, que é a escalabilidade, né? Assim, a velocidade ali da transação, a descentralização e o outro é segurança, né? Eu não lembro agora. Na última episódio toda vez a gente esquece. Porque são três, toda vez a gente esquece um, mas existem os três problemas, né? E assim, explicando de forma... tentando voltar um pouco, né? O Bitcoin, a gente chama a blockchain do Bitcoin de primeira camada, né? E aí o pessoal criou uma nova camada, que é uma segunda camada, e ela tem comunicação, igual o Augusto explicou, como através de contratos inteligentes com a blockchain principal. Então existem... Isso significa que o Bitcoin que você transaciona nessa Bitcoin de verdade, camada, né? É Bitcoin. Ele não é outra moeda, não é outro token. E você pode... Qualquer uma das partes pode a qualquer momento confirmar ele na rede principal. Aqui, eu encontrei aqui. É segurança, descentralização e escalabilidade mesmo. Então, para dar um panorama geral, a rede principal do Bitcoin, que a gente chama de on-chain, né? Que é a blockchain mesmo, a primeira camada, né? Que vocês falaram. Então ela é bastante segura, bastante descentralizada, mas tem esse problema de escalabilidade, que são as taxas altas, a demora, que o Augusto falou de 10 minutos, tudo mais. E Lightning, vocês acham que tem um desses três não estão contemplados na camada Lightning? Segurança, o que mais? Segurança, descentralização e escalabilidade. Abre mão um pouco da descentralização e um pouco da segurança. Por que da descentralização? Como é que funciona a questão dos canais? Acho que talvez seria bom explicar isso, né? Mas para você conseguir transacionar Bitcoin na Lightning é um pouco diferente dessa rede principal, né? Como você acabou de falar. Na rede principal você só precisa de um endereço, do endereço do destinatário, aí você constrói a transação e publica para todo mundo da rede. E aí em algum momento ela vai entrar em um bloco e vai ser confirmada para sempre, né? Na rede Lightning, os Bitcoins eles são travados dentro de uma transação que as duas partes precisam assinar. Elas precisa da assinatura das duas pessoas que têm essa ponte financeira, né? Esse contrato entre eles.
que é basicamente, os dois combinam assim por meio de um protocolo, que esse protocolo chama Lightning, que eu tenho tantos bitcoins, você tem tantos bitcoins. A gente coloca esses bitcoins dentro de um canal, apesar que o mais comum é só uma das pessoas colocar os bitcoins, né? A outra começa com nada. É o jeito mais prático, inclusive, né? Mas já existem formas de abrir com os dois colocando fundos no mesmo canal, né? Massa, Você trava esses bitcoins dentro de um endereço que precisa da assinatura das duas pessoas para gastar, né? E aí as duas pessoas têm o poder de gastar aqueles bitcoins com uma transação que é construída com as duas partes transacionando chaves, né? Por meio de criptografia. É mágica criptográfica, basicamente. E aí, a qualquer momento, eu consigo publicar a transação e pegar a minha parte dos bitcoins entregando a outra parte para outra parte, né? Parte para outra parte por meio. Isso é fechar o canal, né? Isso é fechar o canal. Mas então, massa. Então, isso explicou como que abre um canal e como que fecha. E aí, quando está aberto esse canal e as duas partes estão transacionando, é normal. Então, é só eu ficar mandando Bitcoin e eu combino as taxas. A gente basicamente decide. Você pode mandar Bitcoin para mim e eu posso mandar Bitcoin para você. E aí, consequentemente, a gente vai atualizando o estado desse canal. O que é o estado desse canal? É basicamente a transação que vai fechar o canal. Então, toda vez que eu mando Bitcoin para você na Lightning, a sua transação que vai fechar o canal muda e as antigas são revogadas. Porque no começo as duas partes começaram com um saldo X e agora elas estão com um saldo provavelmente diferente. Então, cada vez que mudou o saldo, você muda a sua transação? Nessa questão de revogar as transações anteriores, no Bitcoin você tem uma questão que é uma premissa da rede, inclusive tem propostas para poder melhorar isso e dar mais flexibilidade para a Lightning, menos complicação, inclusive. Mas isso não é um consenso, vai ser difícil de ser aceito. Talvez seja aceito um dia, né? Dependendo da comunidade. Mas uma das coisas do Bitcoin é que você fez uma transação, ela pode ser publicada a qualquer momento. Aquela transação ali, ela não pode ser revogada de fato, né? Ela não pode deixar de existir. Ela está assinada, ela pode ser publicada a qualquer momento. O único jeito de você, por exemplo, eu criei uma transação transferindo os Bitcoins para você. Eu ainda não mandei ela para a rede, né? Mas aí eu decido, não quero mandar pro Israel mais não, eu vou mandar pro Edson. Que eu ia comprar um carro de você, mas eu não quero comprar mais o seu, eu vou comprar o do Edson. Aí eu faço outra transação, né, gastando o mesmo Bitcoin que chegou. Eu mando pro Edson em vez de para você e mando essa pra rede. Provavelmente com uma FII maior para incentivar o minerador e incluir ela no... Não com uma FII maior, porque eu não transmiti anterior ainda. Ah, né? tá, entendi. Mas, ela assim, ainda está só no seu software, só no Exato. Então, essa transação que eu construí, que aí... enviando para você, eu posso te mandar essa transação depois que a do Edson tiver confirmada e você não vai conseguir gastar aqueles bitcoins, porque eles já foram gastos, né? Essa é a tentativa de gasto duplo. Você vai tentar submeter isso. E na Lightning, como é que funciona isso? Assim, eu só posso transacionar o que está lá dentro do canal que está aberto. Isso, exato. Você não consegue... Se o seu canal tem meio bitcoin de capacidade, o máximo que você pode enviar ou receber é essa quantidade, dependendo do estado. E isso você vai gastando, né? E tem como fazer gasto duplo? Ou essa questão da transação que fecha, que vai atualizando o estado o gasto duplo só existe no Bitcoin, né? Porque a rede Lightning ela foi feita de uma forma que ela é atômica. Ou você faz a transação ou você não faz. Massa. Ou ela é feita ou ela não é feita. É tipo fill or kill lá de execução de ordens. Exatamente. Se ela não for preenchida, ela é cancelada. Exato. Então você não consegue... Porque você só tem um destinatário, né? Num canal, você só consegue mandar de mim para você. Aí muita gente deve estar se perguntando, mas como é que eu consigo usar a Lightning? Como é que eu vou conseguir usar a Lightning de forma prática para usar pra no fora supermercado? do país. Eu vou ter que ter um canal com supermercado que eu quero pagar. Aí eu vou ter que ter outro canal com a tia da esquina. Vou ter que ter outro canal com a Bitrefill. Não, você não precisa, porque a tecnologia Lightning ela é uma rede, né? Você tornou uma rede. Né? Pois é, interessante. Mas a base dela é basicamente os canais, né? É uma comunicação direta entre mim e você. Você manda Bitcoin para mim, eu mando para você e só. Então, uma dúvida que eu tenho sobre isso é o seguinte: vamos supor que nós dois temos um canal aberto, a gente está dando esse exemplo, né? Que tem meio Bitcoin lá dentro desse canal. Essa eu acho que chama liquidez do canal, né? Sim, liquidez. Então, e aí vamos supor que a gente capacidade, né? Capacidade, exatamente. Vamos supor que que você quer mandar Bitcoin pro Edson, só que ele não tá nesse canal nosso. Tem como eu criar um canal com ele? Ou como que ele comunicaria com isso? Assim? Porque a rede Lightning permite, eu já vi umas ilustrações assim de você manda Bitcoin para mim e eu mando meu Bitcoin pro Edson. Agora, como isso funciona, né? Eu não cheguei a explicar a parte que é interessante de como a Lightning revoga as transações. Então, eu vou só explicar rapidamente para o pessoal não ficar perdido com relação a isso.
você cria um incentivo nas transações. Todas as transações que você cria uma assinatura, que ela é uma assinatura de penalidade. Então, quando você revoga ela, a revogação é basicamente, eu te mando a minha chave de penalidade, você me manda a sua chave de penalidade, de forma criptográfica, né? Usando criptografia. E aí, cada um tendo essas chaves de revogação, se qualquer uma das partes submeter um estado antigo que já foi revogado, um estado que... Eu criei um canal com você com Bitcoin, eu te mando meio Bitcoin, você fica com meio, eu fico com meio. Se eu mandar o estado que eu tinha um Bitcoin, você tem a chave de revogação, você manda essa transação de revogação para a rede, essa transação de penalidade para a rede e pega todos os Bitcoins. E eu sou punido. Porque para eu resgatar os Bitcoins, eu tenho um determinado número de blocos que eu preciso aguardar para gastar eles. Se eu não aguardar aquele número de blocos, eu não consigo gastar. A transação não é considerada válida pela rede por causa do contrato inteligente. Muito massa. Então é assim que se resolve todo o problema. E aí eu consigo mandar Bitcoin para você e você manda para mim instantaneamente. E entre eu e você que temos no canal direto, sem pagar nada de taxa, é zero. Muito massa. E isso foi criado para proteger justamente desse tipo de fraude dentro da Lightning. Exatamente. Muito massa esse mecanismo. Ela funciona, é uma rede baseada em incentivos, né? Então, muito parecido com outras redes que usam Proof of Stake, por exemplo, que usam incentivos econômicos para garantir a segurança. A rede Bitcoin base, a Layer 1, né? A camada 0, a camada 1, que como preferir chamar, ela não depende disso. Ela depende simplesmente das regras de consenso de que todo mundo que está participando da rede e o Proof of Work para acrescentar novos blocos. Isso é um desconsenso comum que existe na comunidade Bitcoin, que de achar que os mineradores têm mais poder do que têm. É uma coisa interessante isso. Pode você me chamar de novo aqui no podcast para gente discutir isso. Não, com certeza. Sobre Bitcoin camada 1, a gente tem que fazer um episódio. A gente quer trazer mais pessoas também para a gente ter uma diversidade de ideias. Mas muito massa isso. Então, o que você explicou pra gente é o mecanismo de incentivos para quando duas pessoas entram numa transação, nessa camada 2, as duas estarem prontas para fazer a coisa do jeito certo, né? E não tentarem fraudar um ao outro. Exatamente. Porque você vai ser penalizado, você vai perder todos os seus bitcoins daquele canal. Exatamente. Muito interessante. Você ia falar alguma coisa, Ed? Não, é porque eu queria voltar naquela história do supermercado que o Augusto falou, que quando eu conheci Lightning, esse foi o que me pegou, assim, que eu falei, velho, eu não consigo... Porque, assim, até agora a gente falou um monte de coisa muito massa, mas eu, quando tava conhecendo, o pessoal de casa pode estar tipo assim, velho, eu não sei nem como que abre um canal. Então, tipo assim, como o título é Bitcoin no dia a dia, tipo assim, eu quero abrir um canal com o supermercado, eu quero ir lá no supermercado comprar, aí eu queria que você explicasse a questão dos nós, tudo isso, pra pessoa entender como que ela pode usar isso e entender que é muito fácil. Né? Uma das coisas que a Lightning resolve é justamente esse dilema que muita gente ficou zoando, inclusive... o Bitcoin, até pessoas que são consideradas especialistas em economia já usaram essa falácia, né, que eu considero hoje uma falácia, que o Bitcoin não serve para nada, porque... Não dá para você comprar um café com Bitcoin. Não dá para você comprar um cafezinho. Aí você pode ir lá no nosso Instagram, @Biscoint. A gente postou ontem de novo o vídeo mostrando como comprar um... Foi McDonald's ou Não, foi um Starbucks. Starbucks. Aí você vê o Buza comprando, o Buza e Jonatas lá em El Salvador, comprando café com Bitcoin. Instantaneamente, né? Sem pagar, refutado. Pagando Boom quase roasted. Nada então, resolve um desses problemas. Porque a rede base do Bitcoin, você não consegue... não é prático para você comprar às vezes demora você até uma poderia, hora. né? Mas não é prático você comprar um cafezinho, especialmente em momentos que as taxas estejam altas, que muita gente esteja usando o Bitcoin. Por quê? Você vai ter que pagar uma quantidade, você pode pagar qualquer quantidade na rede Bitcoin, né? Mas você vai ter que pagar a taxa. Então, essa taxa pode ser 100%, 200%, 500% do valor na rede Bitcoin. Do valor da compra. Do valor da compra, se o valor for muito pequeno. Porque a taxa do Bitcoin ela funciona diferente da taxa da Lightning. A taxa da Lightning é mais como a gente imagina as taxas do cartão de crédito, a taxa dos juros, que ela é proporcional ao valor, né? A taxa do Bitcoin ela não é proporcional ao valor, ela é proporcional à quantidade de informação que você está transferindo. Entendeu? Então, você transferir exemplo, um Bitcoin, ou 100 Bitcoins, ou 1000 Bitcoins, ou mesmo se você tivesse 1 milhão de Bitcoins, a taxa é exatamente a mesma na rede Bitcoin principal. Muito massa. Então, com a rede Lightning, que serve para poder atingir esses casos de uso que você tem pagamentos pequenos que não compensariam ser feitos com Bitcoin na rede, isso realmente os críticos têm razão, que inviabilizam o uso como moeda prática no dia a dia, né?
de forma descentralizada. E assim, não é que você não conseguiria comprar com Bitcoin, é porque é inviável, Exato. é o que você está falando. Você vai Inviável. pagar R$50 de taxa para pagar um café de R$5 e ainda pode demorar 1 hora para confirmação, né? Você tem a possibilidade de usar, inclusive, no dia a dia, mesmo sem precisar de Lightning, né? Por exemplo, tem serviços... até spoiler, e quem sabe Biscoint não faça um cartão Biscoint, hein? Tô brincando. Aí, quem quiser saber mais, fala com o Buza lá no Instagram. Fala comigo, né? @Biscoint. @Biscoint lá no Instagram, que ele pode dar mais detalhes para quem estiver bem interessado nisso. Mas existem serviços que você tem cartão, que você recarrega ele com Bitcoin e gasta em qualquer loja. Né? E aí então, a empresa faz a conversão na hora, né? E você está gastando Bitcoin, né? Você está diminuindo seu saldo de Bitcoins efetivamente. Ou seja, refutado de novo os haters. Né? E aí a outra forma também seria usar um serviço centralizado. Por exemplo, a Binance ou outras corretoras podem ter um serviço, por exemplo, de centralização. Todo mundo deposita os Bitcoins lá. E o estabelecimento que está recebendo usa aquele mesmo serviço. Você transfere de um para o outro instantaneamente sem taxa, porque só está movendo um dado dentro do banco de dados da exchange para outro lugar, dentro da exchange. Por exemplo... Então é como um banco. Um exemplo que a gente deu, não sei se um exemplo para dar, na verdade, uma discussão que a gente já teve dentro do Biscoint de fazer umas transações internas, né? Então, um usuário do Biscoint poderia transferir para o outro sem fazer essa transação on-chain, por exemplo, né? Sim, então, exato. Só que aí é o que você está falando, é uma solução centralizada, né? É centralizado. Então, tá todo mundo confiando naquele intermediário. Até inclusive porque a gente tem uma live no Instagram que está gravada lá, que não confie em exchange de Bitcoin. Né? Que o Jonatas explica de vários motivos porque você não deve confiar cegamente naquele saldo que aparece ali na corretora. O Jonatas, que é o CEO de de uma corretora, não confia em corretoras. Mas assim, é bom deixar claro, né? Tipo, o que o Jonatas quis dizer não foi assim, não confie no Bitcoin. Ele quis dizer o seguinte, mesmo que você confie, o Bitcoin te dá condições e uma coisa que nenhum outro ativo financeiro te dá, de você fazer a custódia própria. Então, você não precisa confiar numa corretora, né? É basicamente a questão de você ser o seu próprio banco, né? É o que o Bitcoin trouxe para as pessoas, de você não precisar de autorização e de você não precisar depender nem confiar em ninguém. Para poder ter Bitcoins, guardar Bitcoins, transferir Bitcoins e armazenar Bitcoins. Muito massa. Mas então vamos voltar aqui. Ó. Eu tô magoado que eu ainda não consegui no supermercado comprar minhas coisas. Mas eu já acabei de te mostrar 2 formas que você poderia resolver esse problema de comprar o cafezinho, só que de forma centralizada. Né? Você depende de um intermediário. E aí a Lightning veio com a sacada genial de como que a gente faz isso, só que descentralizado, né? E aí, até que eu tinha acabado de falar, não, mas a Lightning abre um pouco de mão da descentralização para poder trazer escalabilidade, né? Isso é verdade em certo ponto, em outros não, porque a Lightning tem... são diferenças, né? São diferenças bem claras com relação à rede do Bitcoin. Quando você tem um canal, eu tenho um canal com você, nossas transações que a gente está fazendo dentro do canal, elas são 100% privadas. Ninguém da rede consegue ficar sabendo daquela transação. Eles só sabem o saldo que começou no máximo, né? Se eles conseguirem deduzir que aquilo é um canal também, inclusive. Eles sabem o saldo que começou... e depois que é feito o saldo que foi feito o final. O fechamento. Então eles não sabem quanto que eu mandei para você, quanto você mandou para mim. E aí, como que eu faço para poder pagar o supermercado sem ter um canal com o supermercado? Sem ter que ter um canal com cada um que eu vou pagar, né? Isso seria impraticável. Eu tenho um canal, eu vou pegar um motorista de aplicativo no futuro. Aí eu tenho que pagar abrir um com canal Bitcoin, com eu tenho que abrir um canal, pagar as taxas on-chain com o motorista para eu pagar ele em Lightning. Não faz sentido, né? Então como resolver isso, Augusto? Como que eles resolveram isso? É assim que funciona a rede Lightning, né? Que basicamente é um conjunto de canais interconectados. Então, eu tenho, por exemplo, vários canais. Eu tenho um canal com Buza, tenho um canal com Edson, tenho um canal com Biscoint, tenho um canal com a Bitfinex. O Edson quer sacar da Bitfinex. Ele vai lá, coloca um invoice Lightning dele, que não é um endereço. Ele só serve para um pagamento, né? É o que você falou, ou ele é executado ou ele não é executado. Exatamente. Então, por isso que é um invoice. Ele coloca esse invoice, essa ordem de pagamento, esse pedido de pagamento lá na Bitfinex. A Bitfinex não tem um canal com o Edson não tem um canal com a Bitfinex. Como que ele resolve isso? A Bitfinex vai lá e vai olhar os nós que existem na rede que são públicos. Inclusive, você pode tornar um nó privado ou não, né? É público ou não. Você pode resolver abrir ou não. É você que escolhe, né? Se você é voluntário. quer ser um participante privado que não vai usar disponibilizar os canais para os outros, né?
Ou se você quer ganhar um pequeno incentivo, que você define, inclusive. E abrir para mais opções, né? E abrir para outras pessoas poderem transacionar pelos seus canais, né? Mas vamos supor que você escolheu essa opção, então, né? Isso. Nesse caso. Eu gosto da rede Lightning. Gosto de ganhar dinheiro, gosto de ganhar bitcoins, é tipo isso. Eu gosto da rede Lightning, eu gosto da rede Bitcoin, eu gosto de ajudar as pessoas. Então, eu tenho um full node que não tem taxa nenhuma. No caso, quem tem um full node, um node Lightning que não tem taxa nenhuma é o Biscoint. Abre um canal com Biscoint, você já entende de Lightning. Abra você também um canal Lightning com Biscoint. Então, e até você que quer aprender, que vai aprender, depois abre um canal com a gente também. A gente quer ser um dos nós mais conectados do Brasil, um ponto importante, assim, que todo mundo vai querer ter um canal com, né? Massa. Então, como é que a gente resolve esse problema do Edson querer sacar da Bitfinex sem ter um canal com a Bitfinex? E ele não quer abrir um canal com a Bitfinex para não ter que pagar as taxas. Ele já tem canal com pessoas suficientes. Então, a Bitfinex acha um caminho. Ela pode passar por mim, pode passar pelo Buza, e o Buza tem um canal com o Edson, passar pro Edson, ou então ela pode passar para mim e passar direto pro Edson, que a gente tem um canal direto. E nesses canais que existem a questão da liquidez, né? Se eu tenho bitcoins suficientes para mandar pro Buza ou não. Então, digamos, eu não tenho bitcoins suficientes para mandar pro Buza, né? O saldo tá todo com o Buza já. Todo o saldo do canal já tá do lado do Buza. É só ele consegue pagar para mim ou pagar para outras pessoas que eu tô conectado. Então não seria possível essa transação. Não seria possível completar essa transação. Agora, meu canal com o Edson tá balanceado. Ele tá 50-50. Metade do saldo tá com o Edson, metade tá comigo. E tem liquidez suficiente pro saque dele. Pro saque dele. Ele quer sacar meio Bitcoin. E vocês têm exatamente isso, por exemplo. Tem meio Bitcoin no canal disponível. Então a Bitfinex manda para mim, eu mando pro Edson com uma transação atômica e funcionando em camadas igual a rede Onion, igual a rede Tor, né? Então a Bitfinex manda para você, essa transação foi válida e em seguida você manda pro Edson. Eu mando pro Edson, exatamente. E a minha transação com a Bitfinex, eu não posso ficar com esses Bitcoins para mim. Porque, de novo, mágica criptográfica, é uma transação em camadas que eu só consigo resgatar. E é uma coisa interessante, a rede Lightning eu posso definir. Eu quero cobrar 1% para esse pagamento passar por aqui. É tipo uma rua privada, né? Você cobra o pedágio. Eu cobro o pedágio pelo Bitcoin passar pelo meu nó. Então eu escolhi cobrar 1 Bitcoin. Então ele quer sacar meio Bitcoin e quer pagar as taxas, né? Para poder receber. Então ele vai receber um pouquinho menos. 1% você tá falando, que você quis dizer, né? Isso. Então ele vai receber tipo 0,49, alguma coisa, né? Então, eu fiquei com uma pequena parte desse pagamento e para eu resgatar essa recompensa eu preciso passar para frente. Entendeu? E se eu não passar para frente, se ela ficar travada em mim, se eu não responder mais... Você entra naquele negócio da penalidade, por exemplo? Ou simplesmente a transação não é feita? A transação, ela é desfeita por timeout. Entendi. Massa. Ela tem um tempo máximo para ser executada, né? Entendi, porque não foi não foi uma tentativa de fraude, então você não é penalizado. É só porque não tinha liquidez ou os números não bateram, ela volta. Não. No caso de eu ficar não responsivo. Ah, ok. Porque o jeito melhor, o jeito que mais acontece, o mais prático, é eu responder... E, por exemplo, eu tinha acabado de gastar os bitcoins para alguma outra coisa e não tem mais liquidez no canal. Então você dá essa resposta ou negativa. Na hora que chega para mim a transação, eu não consigo mandar para frente. Não consigo, infelizmente, resgatar a taxa. Aí o que eu faço? Eu devolvo a transação para Bitfinex. Porque eu não consigo ficar com aqueles bitcoins para mim. Entendi. O mais legal para mim até agora é que ele falou que, por exemplo, a Bitfinex vai mandar para ele para mandar para mim, né? Vamos supor esse caminho que vai ser o que vai acontecer. O tempo da Bitfinex mandar para ele falar assim, eu tenho o suficiente, mandar para mim, ou ele falar, não tenho o suficiente, ela mandar para outro nó, que manda para outro nó, que manda para mim. Tudo isso acontece, tipo, 2 segundos. Fração de segundo. Fração de segundo, muitas vezes... Porque parece que são tantos passos e é tipo automático, né? É porque tudo é feito por computador, a comunicação é feita pela internet, com a quantidade de largura de banda que a gente tem hoje, que é mais do que suficiente para transacionar essas informações. E as transações Lightning, toda a comunicação entre os nós Lightning, eles são feitos de forma extremamente otimizada. Então, ele gasta pouquíssimo espaço. Então, por isso que ele foi desenhado para ser mais escalável que o Bitcoin, muito mais escalável, né? Então, para quem entende bastante computação, uma transação Lightning cabe dentro de um pacote TCP/IP. Então, para você ter uma ideia de quão pequeno é, né? As transações Bitcoin também são pequenas, né? Mas a transação Lightning, mesmo com toda ainda? Não é menor. Mas mesmo com toda a sua complexidade, por carregar várias assinaturas, vários contratos, mini contratos ali dentro, que são chamados de HTLC, né? Hash Time Lock Contract, né? Eu acho que eu falei errado. Não, é isso mesmo. Hash Time? É isso mesmo. Hash Time HTLC. Locked Contract. É isso. HTLC, isso mesmo. Então eu falei certo.
eles carregam mini contratos ali dentro e mesmo assim eles ainda são pequenos o suficiente para caber dentro de um pacote TCP/IP. Não Muito tem massa. que ter vários pacotes transacionando para uma transação só, né? Acho que você explica, né, Edson? Então, assim, ele deu o exemplo do saque da Bitfinex, mas para mesmo em pagar o condições de rede um pouco instáveis, você consegue usar a rede Lightning tranquilo, entendeu? Mesmo num 3G mais lento, é tranquilo receber e pagar com Lightning. Então eu tenho... Então vamos... O exemplo que a gente deu foi do saque de uma outra corretora passando por 3 nós diferentes e até 2 tentativas, e você deu os exemplos muito massa de como que seriam transações feitas e não feitas. E aí, no caso do supermercado, é a mesma coisa, né? O supermercado provavelmente tem um canal com alguma entidade, pode ser um provedor de liquidez mesmo, existe esse tipo de canal. O mais né? importante de frisar é que você não precisa confiar nesse intermediário. Nenhum desses intermediários que o remetente passou para poder passar por, né? E é o remetente que escolhe por onde que vai passar. Ele não precisa confiar em nenhum deles. E nenhum deles que estão no meio tem todos os dados para poder saber de quem que é o pagamento e para onde que vai o pagamento, justamente por causa de ser feito em camadas. É como se fosse Você só sabe que você recebeu da Bitfinex e está passando para mim, mas você não sabe que vai chegar para o Edson, por exemplo. É como se fosse uma carta. Imagina uma carta que tem um selo que só eu consigo abrir por força de mágica, por exemplo. Né? Uma carta mágica que a Bitfinex coloca esse selo que só eu consigo abrir, e aí dentro do que eu abro tem outro envelope que só você consegue abrir. Então você pode passar isso na mão de qualquer pessoa que ninguém vai conseguir abrir, só a última pessoa. Então eu só sei de onde que veio e para onde que eu tenho que mandar. Mas você não sabe se aquele foi o primeiro lugar, não sei se foi o primeiro, foi a origem, não sei se foi o segundo, não sei. Nem se é o último o que você tá mandando. Exatamente. Muito interessante isso. Eu gostei da carta então, mágica. na o questão... cara é viciado em Harry Potter, você falou carta mágica, ele brilhou o olhinho. Eu pensei igualzinho a carta de Hogwarts, juro, o selo vermelhinho, curti algo. Então, aí na rede Lightning você vai ver que não existe nenhum explorador de blocos que nem tem na rede Bitcoin. Na rede Bitcoin tem vários exploradores da rede, para você ver o que está acontecendo na rede. Então você não consegue consultar uma transação Lightning, tipo, no explorador? Externamente não. Que interessante. Ela é privada. Então só os canais é que tem esses dados. Exatamente. Então, ela acaba sendo mais privada que a rede. E aí isso tem um problema também, né? Que até um pouco de experiência de usuário. Você precisa confiar no software que você está usando. Você não tem um terceiro software para conferir se aquilo ali está válido. Então por isso você também quebra um pouco da segurança, entendeu? A rede Bitcoin, eu faço uma transação para você, eu posso consultar em 20 exploradores de bloco diferentes para poder ver se aquilo ali foi certo, tá? E na rede Lightning isso não tem. E outra coisa também que é interessante, eu recomendaria as pessoas a não utilizarem exploradores de blocos públicos sem usar uma VPN, por exemplo. Porque se você está pesquisando um endereço no explorador de blocos público, né? Eles podem estar armazenando seu endereço de IP e vinculando com aquele endereço Bitcoin. Então, assim, num caso de alguém querer descobrir sobre aquele endereço, ele pode vincular isso e falar, por que você estava procurando esse endereço aqui? Para quem quer mais privacidade, o mais interessante é você rodar um full node do Bitcoin, ser um participante integral do Bitcoin. E aí você, tendo isso, né, um full node, você tem uma cópia integral de todas as informações da blockchain do Bitcoin no seu computador. Então ninguém consegue conferir o que você olhou. E isso a gente está falando da on-chain. Da transações on-chain na rede principal, para você ser um participante da rede Lightning, como a rede Lightning é Bitcoin, você precisa ter uma forma de comunicar também com a rede Bitcoin. Para abertura e fechamento de canal. Exatamente. Quando você vai abrir o canal, você está abrindo a partir de um endereço Bitcoin da rede principal. É uma transação da rede principal. Você precisa ter acesso a isso também, né? Tô pensando aqui todas as vezes que eu já olhei uma transação lá no explorador sem VPN. Uma certa entidade aí tem todos os seus dados, sabe tudo que você pesquisou e um dia, eventualmente, talvez eles vão sentar numa mesa com você, igual no Matrix lá, Mr. Anderson, e vai falar pra você assim, por que você tava procurando esse endereço? Mr. Edson, ótimo. Nossa, muito bem bom. bolado. Pelo menos eu vou ser o Neil. Então, só de forma resumida, a gente falou sobre Lightning, como é que funciona, né? A questão de abertura e fechamento de canal, qual que é as regras dentro para você não fraudar e os incentivos que tem para você não ser penalizado. A gente falou um pouco sobre taxas, mas talvez acho que eu queria bater um pouco nessa tecla. Como é que funciona isso? Se eu sou um provedor de liquidez ou se eu forneço essa tecnologia para a pessoa conectar ou usar o meu software para entrar na rede Lightning através de um aplicativo, por exemplo, ou até softwares open source para full node, esse tipo de coisa. Não sei se chama full node no caso da Lightning também.
Mas enfim, quem cobra essa taxa, quem define essas taxas da Lightning, é esse terceiro, esse intermediário? Ou são as pessoas que estão transacionando? Então, Ou é oferta e demanda? O que... É um pouco de oferta e demanda, um pouco de altruísmo e tudo que basicamente o ser humano faz e basicamente. Quem define as taxas são os nodes, né, os peers que você está passando pelo pagamento por, né? E você tem várias rotas para um destinatário, então você pode escolher uma rota com as taxas mais baratas, ou mesmo com uma rota que esteja totalmente taxa zero, para poder tentar transacionar seu pagamento. Mas pode acontecer daquela rota não ter liquidez ou de um dos nós ter ficado offline, tá fora da internet, por exemplo, por algum problema técnico, sem... qualquer coisa, né? Porque é um dos problemas, assim, né? Que você abre mão também na rede Lightning, é que para você transacionar, todo mundo que está participando ativamente da transação, incluindo quem você está passando, precisa estar online. Precisa estar online para poder... Até quem vai receber no final? Inclusive quem vai receber, principalmente, na verdade, né? Não tem como você receber Lightning sem estar online. Inclusive as carteiras de celular, elas rodam... As carteiras não custodiais, né? Não custodial significa... que a custódia está consigo mesmo, está com você. Né? Ela é self-custody, custódia própria. Mas tem vários lugares que você vê esse termo não custodial. A empresa que fez o aplicativo não tem acesso à sua chave privada. Exatamente. Ela não está com seus bitcoins. É só você que está com os bitcoins. Então essas carteiras, elas rodam um serviço em segundo plano no seu celular para poder ser alertado, né? A dona da carteira te alerta se está chegando alguma coisa para ele processar. E aí, se você tiver com o celular desligado, fora do 4G, ou se o aplicativo tiver sido morto em background pelo sistema para economizar bateria, pode ser que você não consiga receber o pagamento naquele momento. Isso é por causa daquela questão que você falou. Ou a transação é feita ou ela não é feita, né? Então precisa estar as duas partes, pelo menos a origem e o final precisam estar ativos para... Exato. Massa. Então, e aí eu já vi alguns serviços, por exemplo, no Biscoint hoje você consegue sacar via Lightning, não consegue depositar ainda, né? A gente consegue depositar. Já tá funcionando? Você consegue depositar e sacar Lightning no Biscoint. Talvez no momento que você esteja vendo esse podcast já esteja disponível para todo mundo, mas se você for lá no aplicativo do Biscoint e não tiver opção, entra no Instagram do Biscoint, lá na nossa bio tem o link para entrar no beta, né? Massa. Pode deixar na descrição aqui do podcast também, né? Se tiver muito bom. O Edson vai deixar aí para vocês se inscreverem. Tá em beta ainda, né? Mas talvez, igual você falou, talvez quando a pessoa estiver ouvindo o episódio já esteja liberado para todo mundo. Diretamente, né? Mas é muito interessante então. Então, através do Biscoint você pode depositar e sacar. E como a gente roda o nosso nó, e igual você falou, meio altruísmo, assim, a gente quer fomentar a tecnologia e tal, a gente está meio na vanguarda. A gente escolhe não cobrar taxas, né? Os pagamentos que passam pela gente não são cobrados taxas pela gente. Exatamente. E mesmo quando, se eventualmente for cobrado taxa, a gente vai manter isso bem baixo. A gente tem que competir para pagamentos passar pela gente, então quem colocar taxas altas demais vai ter muito menos pagamentos passando do que quem deixa a taxa mais barata, por exemplo, por incentivo econômico. Exatamente, é um jogo de incentivos mesmo. Todo mundo fica... oferta e demanda e atendendo o consumidor, né? Então, quanto mais bitcoins tiverem na rede Lightning, assim, até eu convido você que tem bastante bitcoin, que na carteira parado, sem fazer nada. Aprenda sobre Lightning. Rode um full node e um node Lightning junto. Tem vários projetos open source para isso, como Raspberry, que você roda numa Raspberry Pi, num computadorzinho pequeno, custa menos de 700, 800 reais, não sei como é que vai o dólar, tá daqui a pouco tempo. Tá tipo isso, né? 800, 900 reais. Mas para quem tem bastante Bitcoin, isso é um valor baixo, né? Relativamente baixo. Você pode rodar também, igual o pessoal tá fazendo também, que é num notebook velho. Você tem um notebook velho lá, ele tem mais do que o suficiente para rodar um Node. Então você deixa seus Bitcoins lá, e aí, de acordo com o que o pessoal vai passando Bitcoins pelos seus canais, né? Se você deixar ele público aberto. Além de você poder pegar uma wallet no celular, conectar com esse Node que vai estar online lá na sua rede Wi-Fi, lá no canto, né? Você tem os bitcoins que você pode transacionar pela rede Lightning pagando muito pouco, depositar, sacar do Biscoint, da Bitfinex, várias outras exchanges que estão integrando ou que vão integrar em breve, eu acredito. E você ainda está participando da rede, né? Ajudando, contribuindo. Você está participando e você ainda pode receber, de acordo com a porcentagem que você definir, taxa pelo uso dos seus bitcoins, né? Na verdade, você não gasta os seus bitcoins, porque você vai receber em um canal e diminuir no outro, né? É o que você explicou do exemplo do saque, né? Só de você estar ali no meio da rede, você pode definir algumas taxas. Porque assim, eu, por exemplo, eu que fui o intermediário do pagamento da Bitfinex para mim e para o Edson.
como é que fica meus canais depois dessa transação? O meu canal com a Bitfinex fica com mais bitcoins para mim e o meu canal com o Edson fica com mais bitcoins pro Edson. Entendeu? Então, e eu posso usar o do Edson, por exemplo, se ele for um nó público, para transacionar para outro lugar. Se ele não for um nó público, por exemplo, e eu precisar daqueles bitcoins para gastar, eu fecho o canal com ele, os bitcoins são meus, estão na minha carteira on-chain, na rede principal, e eu posso abrir com outra pessoa. Ó, e já fica aqui o convite, Augusto, pra gente tentar fazer um vídeo pro nosso canal do Biscoint, né? Sim. Não necessariamente do podcast, mostrando pro pessoal como fazer isso. Eu não sei se você viu, o Bruno Perini, junto com o Mário Trentin, o pessoal lá do Grupo Primo, eles fizeram como criar uma rig de mineração e tal, e tem vários vídeos no canal deles. Inclusive, seria muito bom se o pessoal do Primo Rico, que alguém do Primo Rico estiver assistindo, falar pra eles contatar nós, porque o Primo, eu sei que ele tem Bitcoin, e seria muito massa ele ter um nó Lightning. Acho que o Brasil inteiro sabe que o Diagnic tem Bitcoin. Né? E seria muito massa ele ter um nó Lightning público para ajudar a rede, para estar lá no Explorer. A gente tem um Explorer da rede que mostra onde que estão cada um, tipo assim, na localização do IP aproximada, né? Você pode rodar também, tem a questão de privacidade na rede Tor. Você roda só na rede Tor, então seu IP não fica disponível publicamente. Mas para quem deixa o IP disponível publicamente, a gente é uma empresa, por exemplo, registrada, não tem nenhum problema da nossa localização do nosso nó tá disponível, né? Então a gente publica pelo nosso IP e aí aparece lá no mapinha. Nosso nó aparece como se estivesse lá em São Paulo, né? É da Async? Qual que é? Isso, explorer.async.co. Vai estar na descrição aqui, também. Curiosidade interessante. Vocês entram lá, tem o Biscoint no Brasil. Eu vi o aí se o primo rodar um node, vai ter o iconezinho lá com o nome dele que ele quiser. Ele pode colocar emoji no nomezinho e aí é massa. Ó, você podia pôr uma maçã, hein? Ia ser massa. Exato. Ó, na semana que vem eu tô lá. Primo maçã. Na semana que vem eu vou pegar esse recorde aqui e mostrar pra eles lá e tentar agilizar isso aí pra nós. Acho que vai ser interessante. Tudo que precisa de um notebook velho ou de um Raspberry Pi, colocar os bitcoins lá, configurar e pronto. Não é possível que eles não tenham notebook. Não, eles têm. Tenho certeza. Eu queria propor um negócio aqui massa. A gente tá falando de Lightning no Biscoint, vamos fazer uma transaçãozinha aqui. Só pro pessoal ver o tanto que é rápido. Aí quem tá só ouvindo, a gente vai narrando. Quantos satoshis você quer de presente, Edson? O Augusto vai me mandar, então. Isso vai aparecer só no vídeo, mas a gente vai tentando descrever aqui pra vocês no áudio também. Quem que vai receber, quem que vai ver? Eu quero receber. Não, eu quero receber. Eu falei, a ideia foi minha. Aí é foda. Peraí. Eu vou abrir Lightning aqui, mas no aplicativo já tem... depositar via Lightning. Tem, velho, já tá atualizado. Pô, o cara trabalha no negócio do produto e não tá sabendo. O Augusto também não revela nada pra nós, fica escondendo os trem novos que ele tá lançando. O Augusto esconde o ouro. Só um detalhe, na versão beta que a gente tá ainda, quando sair do beta isso vai ser... já teria sido resolvido, mas não dá pra transferir de Biscoint pra Biscoint. No momento. Então um dos dois tem que usar uma carteira Lightning de verdade. Eu tenho carteira Lightning. Você vai ser obrigado a mandar da sua Blue ou da sua Moon. Eu usar a Moon, porque a Moon pro meu do Biscoint. Que pena. Não, mas como assim, Augusto? Se eu clicar aqui no Lightning e for em depositar Lightning e ele escanear um saque... Ele vai dar um erro falando que é usuário do Biscoint. Porque a gente... porque isso precisa ser... A carteira do Biscoint, né? O aplicativo do Biscoint, os Bitcoins que estão lá estão com Biscoint, né? A custódia então, não tem como você transferir para você mesmo, tipo Exato. Isso. O software não permite que você mande para você mesmo. Então, o que a gente vai ter que fazer é desenvolver a tecnologia para transferir Bitcoin interno da gente para a gente mesmo. Né? Que é de um usuário pro outro. Hoje à tarde o Augusto vai terminar essa parte aí, gente. Tô obrigado. Não, sim, mas isso vai ser resolvido em breve. Logo quando sair do beta, isso já vai estar sido resolvido, né? Mas para você que quer mandar Bitcoin para sua Phoenix, algumas carteiras que a gente acha bem legais. Phoenix, Moon, que são não custodiais. A Blue Wallet, que ela é custodial, mas ela é bem interessante, bem prática assim também. Apesar de eu não usar, o Edson usa bastante e gosta muito, né? Mas eu prefiro tem várias outras carteiras também. Para Lightning, eu prefiro a que você me apresentou, que é a Moon. É M-U-U-N. Vai estar tudo na descrição, os links aí, gente. Para de conversar aí, Edson. Me passa meus Bitcoin, por favor. Você quer quanto, então? Então eu vou aqui... não sei se dá para pegar na câmera aí. Mas vai narrando, acho que é mais fácil. Mas enfim, então eu abri o aplicativo do Biscoint, abri o menu... Fui em Lightning, depositar via Lightning. Aí eu tenho que determinar a quantidade necessariamente? Ou não precisa? Então, o ideal é que sim. Sempre é bom, né? Isso. Explica pra gente, enquanto eu faço aqui, por que é importante então, definir. Eu até tava tirando dúvida com o pessoal técnico da Lightning. Tem um brasileiro que trabalha na Lightning Labs, que é uma das principais empresas que implementam Lightning no mundo, né? E tirei algumas dúvidas, porque antigamente existia um problema que você fazer quantidades recebidas sem quantidades de pagamento sem valor, né? Eu quero receber quanto você quiser me pagar, por exemplo, doação, né? Esses tipos de invoice poderiam ter um problema, que o último node antes de
de você, ou antes de mim, poderia adivinhar que aquilo ali, tentar adivinhar, né, que aquilo ali é um pagamento sem valor, pegar a maior parte para ele e me passar só um pouquinho, me falando que me transferiam só um pouquinho. Só que isso já foi resolvido. Nas novas versões dos softwares, existe uma chave que você coloca, que eu coloco, na verdade, na hora que o pagamento está chegando para mim, essa chave tem que ser a mesma. E essa chave faz com que o cara não consiga trocar o valor da transação. Muito massa. Né? Então, o único problema, a Phoenix alerta para você não pagar invoices sem valor. Não é pagar, é receber invoice de valor zero, porque como ela não tem um protocolo com a Phoenix que permita ela achar a rota para você, ela que acha a rota para você, não é você. Porque isso gasta um pouco de processamento, etc. Vai ter, inclusive, serviços de terceiros que façam isso no futuro, né? Não só da sua própria carteira. Você vai poder escolher lá, que nem você escolhe o servidor do Electrum, por exemplo, né? Quem usa carteira Bitcoin sabe. Caramba. Você tá falando da gente não receber sem o valor. Isso. Que já então, foi resolvida essa parte. A Phoenix não recomenda. Mas o ideal é que você sempre coloque o valor. Isso. Né? A Phoenix não recomenda, porque como ela escolhe a rota para você, ela sabe desse segredo, né? Dessa chave que precisa ser a mesma. Então só ela consegue construir uma transação para enganar você. Ela é seu provedor de carteira e pode te enganar. Então ela te dá um aviso. Eu posso te enganar, então não faz isso. Então Entendi. É tipo isso, entendeu? Eles querem ser o mais transparentes possíveis de todos os down cases, todos os problemas que a tecnologia pode ter ainda, entendeu? Então eu tô colocando... Da forma que ela está implementada. Então... Inclusive as carteiras implementam de formas diferentes. Então uma carteira não tem esse problema e outra tem, por exemplo. Seguindo a recomendação do especialista, eu tô criando aqui meu depósito de 1.000 satoshis. Então, Edson, você pode colocar aí 1.000 satoshis na sua. Não, eu acho que a minha vai ler direto. Porque eu vou ler o QR Code, você que tem que pôr o valor, entendeu? Ah, tá. Eu tô recebendo, né? Eu tô colocando. Então, o Israel, pra quem tá só ouvindo, ele tá com o celular mostrando o QR Code, que é o pagamento. Aí eu vou ler aqui com a minha Moon. Ó, já leu aqui, tá carregando. Então, ó, amount, 1.000 satoshis e a taxa vai ser 1 satoshi. Então, um satoshi de taxa, quantos centavos dá isso? Ah, velho, dá nem... Ó, 1.000 satoshi deu R$2. Então, 2 centavos... É menos 0,2 centavos, eu acho. 0,2. 0,2. 0,2 centavos. 0,02? Não, acho que é 0,2 centavos, entendeu? Então é 0,0002. É 20% de 1 centavo. Véi, é nada. Vocês são de exatas aí, vocês que resolvem. Então é isso, ó, amount 1.000 satoshis, eu vou pagar 1 satoshi de taxa, então eu tô te passando quantos? R$2? R$2. R$2. Nossa senhora, velho, o que a gente não faz, né? Ai, meu Deus do céu. Send. Pronto, enviado. Já? Mandou? E eu fico não atualiza nada na tela, tá? Do aplicativo do Biscoint. Chega a notificação. Já chegou a confirmação, não sei se vai pegar lá. Então não durou nem 5 segundos. Confirmação de depósito, 1.000 satoshis. Eu achei que era 1.000 bitcoins, mas enfim. Logo, é mão de vaca antes de sair do beta, a gente vai implementar para poder aparecer um chequezinho verde que você recebeu lá, bonitão, quantos reais isso deu, etc. Mas já chega a notificação, isso é mais do que suficiente. O mais massa é mandar pelo Biscoint que aparece um raio na sua tela. É muito legal, tipo, fazer um raio. Ó o menino dos videogames. Então, tipo, se você quiser... Aí é foda. Se você quiser me devolver os 1.000 satoshis pra você ver o raiozinho na sua tela. Não, tô de boa. Edson, eu quero te pagar 1.000 satoshis. Aí, ó, o Augusto vai me pagar 1.000 satoshis. Faz o invoice aí. Aí acabou o episódio. Só vai ficar transacionando Lightning. Mas o que é interessante enquanto eles estão fazendo aqui? É muito massa isso, né? Tipo... Enquanto o Buzo tá falando, a gente tá... Vamos brincando aqui, tá? Eu vou receber 1.000 satoshis. Ele conseguiu mandar 1.000 satoshis, né? Pagando uma taxa de R$2. Ou, na verdade, transferindo R$2, pagando uma taxa menos do que 1 centavo de real. Então, assim, é um valor muito baixo. Então, é muito interessante, assim, a tecnologia. Você consegue transferir diretamente para uma pessoa, abrindo um canal. Você aumenta a privacidade. E você resolve o problema da escalabilidade, né? A gente foi para El Salvador, a gente comentou aqui, né? Justamente para tentar viver alguns dias lá, uma semana, só com um Bitcoin, né? A gente teve que usar dólares em alguns momentos. Eu até brinquei com os meninos aqui no começo. Eu paguei R$30 numa cerveja Corona lá, aí é foda. Tipo, enfim. Porque o real não vale nada, cara. Viver em dólar é muito ruim. O problema é que não é que viver em dólar é ruim, é porque o real, infelizmente, hoje não vale nada mais. Receber em real que é ruim, velho. Viver em dólar é muito bom. Não, mas eu tô doído até hoje. Fez agora, aí, Edson? Ó, fiz. Peraí, deixa eu receber R$1.000, depois você continua filosofando aí. R$1.000? Opa, 1.000 satoshis. Que valem mais do que dinheiro. Que vão valer R$1.000 um dia, quem sabe? Mais do que dinheiro. Nossa, hoje vale R$2, quem sabe vale R$1.000 um dia. Bitcoin é escasso, gente. Só existem 21 milhões. É verdade. Na verdade, ontem eu vi um número interessante, assim, que é muito menor o número. Recebeu, chegou. Ó, o raiozinho. O raiozinho é muito bom, velho. Muito bom mesmo. Mas enfim. Valeu, então, Augusto. Então a gente falou aqui sobre Lightning. O número que eu tava falando é que existe uma quantidade muito menor disso, né? Tem alguns bitcoins perdidos, estima-se que é tipo 3 milhões de bitcoins perdidos, e
a grande maioria dos 18 ou 19 milhões, acho que já atingiu, né, de bitcoins minerados, não estão disponíveis nas corretoras para negociação, né? Então, é um volume muito pequeno que está nas corretoras, do pessoal fazendo trade, então a escassez só aumenta, o Bitcoin é alta infinita. Não é recomendação de investimento, mas recomendamos Bitcoin. Enfim. Então, a gente falou, né, que está disponível no Biscoint, mostramos aqui e tal. A gente anotou para falar sobre El Salvador. Eu não sei se... Uma coisa muito massa, o Augusto não foi com a gente na viagem, mas ele ficou do lado de cá, tipo, numa sala de guerra lá, falando pra acompanhando gente. tudo. Uma sala de situação. Eles transmitiram o evento, eu fiquei acompanhando o evento inteiro, mesmo sem entender muito de espanhol. O Augusto, a gente foi participar... O Augusto foi participar, o sócio dele bem pouquinho, pra fazer um trenzinho lá, mas a gente foi participar de um hackathon, que é tipo um campeonato que cada um apresenta uma ideia, e o Augusto fez um trem muito massa. Você mandava Lightning, né? Ou seja, bitcoins, pelo número do celular da pessoa. Então, você colocava... Aí ia chegar um SMS pra pessoa resgatar. Aí ela clicava no link e já caía pra carteira. Foi o trem mais massa do mundo. Mas vocês executaram isso ou Tava funcionando, né? Tava funcionando 100%. Código todo corrido, provavelmente cheio de bug, de problema de segurança, inclusive, né? Mas funcionava. Mas era um MVP. Exatamente, era pra... Muito massa. Tentar entregar isso um dia. Isso depois, né? eu não vi, não. O problema é que o cara lá do evento, eles falavam em espanhol, né? E, tipo, eu entendi errado o que ele falou, porque ele falou assim, tem que ter um PowerPoint e um vídeo. E eu tinha entendido um PowerPoint ou um vídeo. Então eu achei que era um ou outro. Aí a gente fez o PowerPoint, só que precisava do vídeo, e a gente foi desclassificado. Por isso que a gente não ganhou. Porque eu tenho certeza que o Augusto, eu vi a cara dele que ele ficou super feliz com isso. Parabéns, você tinha um job. Você tinha um job e você não conseguiu. Ele fez o código inteiro. Eu só tinha que falar, eu só fiz o PowerPoint. Aí é o marketing, de novo. Né? A tecnologia Lightning pronta e o marketing sem saber o que fazer. Você não entendeu o meu plano. Meu plano é, agora a gente não vai usar isso no evento gratuito, a gente vai criar um produto e vai vender. Pronto, entendeu? Muito bom. Vai ficar rico. Mas enfim, sobre El Salvador, Augusto... Tem vários produtos que podem ser desenvolvidos usando Lightning, né? E não dá todas as ideias. Você pode usar Bitcoin no dia a dia, hoje já, né? Por exemplo... Calma, Augusto, tô brincando. Por exemplo, você vai lá na Bitrefill e compra um voucher do Uber, que você pode usar em qualquer lugar do mundo, né? Você vai lá e compra o voucher, paga em Lightning, imediatamente você tem... O valor ali que você coloca no aplicativo do Uber e pede a corrida, né? Então, você tem que usar esses intermediários ainda para usar os serviços do dia a dia, né? Mas a ideia é que no futuro todo mundo receba Bitcoin, né? Tem como até alimentar o tio da esquina vai receber Bitcoin, tranquilo. Inclusive, tem projetos aqui no Brasil como Praia Bitcoin, antigo Bitcoin Beach de Jericoacoara, um projeto social. Eles traduziram o nome agora para português? Isso, para Praia Bitcoin. É um projeto social muito interessante que estão usando o Bitcoin no dia a dia com Lightning lá em Jericoacoara, inspirado no projeto que aconteceu em El Salvador, que muita gente já deve saber, que é implementar o Bitcoin para o uso circular na economia, na comunidade. Então, tem vários estabelecimentos, vários lugares aceitando Bitcoin lá no local, e especialmente quem é mais fácil de se tornar adepto são o pessoal vendedor de rua, artistas itinerantes, né? Informais, aceitam com uma facilidade imensa, assim. Então, quem quiser uma viagem interessante, vai lá para Jericoacoara, deixa a sua carteira cheia de satoshis, que você vai achar vários lugares lá interessantes para gastar Bitcoin. E chama a gente, né? E leva nós. Leva nós. E assim, uma coisa que eu queria comentar com todo mundo é sobre a viagem de El Salvador, né? A gente, como eu falei, a gente foi para lá tentar viver uma semana só com Bitcoin, a gente não conseguiu. Mas você conseguiria viver. Exatamente. A gente tinha que aprender, foi um processo de aprendizado, a gente aprendeu os caminhos e tal. Mas um problema que a gente teve em El Salvador foi o seguinte... O governo adotou o Bitcoin como moeda corrente no país, então todo lugar deveria aceitar, não era meio obrigatório, mas eles não fiscalizavam. Então... Eles criaram uma carteira governamental, tipo o que a gente tem de Pix aqui, né? Eles criaram uma carteira que é um aplicativo do próprio governo mesmo, né? E que a pessoa pode ter dólares, que eles usam dólares, né? Usavam dólares como moeda oficial e agora tem o dólar e o Bitcoin. Aí essa carteira teve vários problemas assim de usabilidade, inclusive vários foram reportados pela comunidade, e eles contrataram até uma outra empresa para poder melhorar, e eu acho que hoje já devem estar muito melhor a usabilidade, especialmente de estrangeiros por lá, né? Porque estava funcionando muito bem para pessoas que moram lá usando essa carteira transferir para outras, né? Mas não estava funcionando tão bem assim para outras pessoas que vêm de fora. Aí muitas vezes, por exemplo, eles estavam usando Lightning para poder transacionar entre as pessoas, né, lá. Só que para poder um estrangeiro sacar Bitcoin no caixa eletrônico deles, por exemplo, tinha que mandar um chain. É exatamente então, você não tinha as facilidades de usar. É exatamente o exemplo que eu vou dar.
A gente chegou lá, então no primeiro dia a gente foi tentar usar essa Chivo, só que não o aplicativo, porque o aplicativo é só para moradores. Mas os ATMs estavam disponíveis. Você podia criar uma transação on-chain, esperar ela confirmar e quando ela confirmasse você conseguia sacar dólares. E aí o que é o problema? Que é o que a gente falou. On-chain. Demora às vezes. A transação on-chain, a estimativa é de que cada bloco saia a cada 10 minutos. Mas pode acontecer de ficar horas. Exatamente. Foi o que aconteceu com a gente por azar. Assim, Exato. A gente chegou lá e os blocos estavam bem próximos, assim, estava bem perto dessa estimativa. Aí do nada teve um hiato, você teve que ficar esperando lá na frente e queria aproveitar a viagem, não queria mais ficar esperando. A gente chegou lá, solicitou o saque, eles dão um voucher para você e falam assim, quando tiver uma confirmação é só você vir com esse QR Code aqui, escanear ele na máquina e a gente te dá os dólares. Só que a gente esperou 45 minutos e não tinha saído um bloco e a gente foi embora, igual você falou, seguir a viagem, fazer check-in no hotel e tudo mais. Então, o que é o problema das transações on-chain? Seria possível fazer isso. De mandar o pagamento em Lightning, a carteira deles, do governo, não reconhecer e não converter para dólares isso, né? Então o valor ficou no limbo lá. Exatamente. Mas isso muito provavelmente já deve ter sido resolvido. Eu espero, né? Vale a pena falar, eu viajar para lá, eu quero usar e quero ter uma usabilidade boa. A gente tem que cobrar como comunidade de todo mundo que implementa o protocolo que ele seja bem implementado, né? Que não tenha esses problemas básicos. O dinheiro não pode ficar preso no meio do caminho. Não, só ia falar que vocês foram para lá, tipo assim, uns 4 meses, 3 meses depois que eles oficializaram a lei, não foi? Eu não lembro, Sim. foi mais ou menos isso, né? Foi pouco tempo. Tipo, tava 3, 4 meses. acontecendo ainda, né? Exato. Eu vou Mas dar foi alguns muito exemplos. massa. Tem um vídeo lá no nosso Instagram que é comprando McDonald's lá com Lightning também. Então, o ATM deles, e mostra o QR Code lá, você paga com Lightning e pega seu lanche. Assim, Com Bitcoin direto, sem precisar usar nada de Eu intermediário. não quero levar isso pro lado político da coisa, da intervenção estatal, mas o que foi implementado pelo governo teve vários problemas, eu vou descrever para vocês. Mas o que foi implementado pelas empresas privadas, tipo Starbucks e McDonald's, resolveu tranquilamente. Eles assim. usaram outros provedores de pagamentos, né, que não eram estatais, não eram governamentais, e funcionaram muito melhor, assim. Uma coisa que aconteceu, você deu o exemplo de que a carteira não reconhecia. Isso aconteceu algumas vezes. Muitos estabelecimentos não sabiam como operar isso. Os operadores de caixa não sabiam como operar. Outros casos, eles só viam a transação on-chain, eles não viam a opção Lightning. A gente teve que fazer uma ligação pro Augusto um dia para ele ensinar o cara, o operador do caixa lá, como que ele ia acessar. E aí o Augusto sabia mais do que eles, que são moradores locais lá, como localizar a opção de Lightning para receber lá e tal. E aí foi o que aconteceu. A gente transferiu via Lightning, mas não chegou para eles. Exato. Obviamente a gente não ia deixar isso na conta do operador de caixa, a gente pagou em dólar também. Mas enfim, isso ficou no limbo. Eu também imagino que isso deve ter sido resolvido. Inclusive, enquanto a gente estava lá, Augusto, foi interessante. Mas uma coisa engraçada foi vários visitantes que estavam lá. Eles estavam para lá BitConf, né, um evento que teve. E o pessoal falando que era hilário ter um telefone para ligar para o suporte da carteira. Agora finalmente você pode ligar para a empresa do Bitcoin, né? Mais ou menos isso. Mas outro exemplo também... tá. Eu só ia falar o seguinte... Por causa dessa quantidade de gente, igual o Augusto falou, tinha muita gente visitando para participar da LabitConf em El Salvador nesses dias que a gente estava lá. E esse pessoal pressionou muito. A opinião foi para a imprensa e tudo mais. Então, como estava dando muito erro, o governo, na hora, resolveu... não sei se foi contratar uma empresa nova ou exigir que a empresa que eles já tinham contratado para ela melhorar lá e resolver alguns problemas. Tanto é que no último dia que a gente foi... Nos últimos 2 dias, na verdade, que a gente foi para o evento principal da LabitConf, a gente já viu que tinha melhorado muitas coisas e tinha resolvido outras coisas. A gente experimentou a ATM dentro do evento lá também, de empresa privada, funcionou perfeitamente. Teve até um chopp lá no evento, né? Num outro evento tinha isso. Tinha o pessoal do outro evento, Adopting Bitcoin, que era um evento mais maximalista, assim, específico de Bitcoin e de Lightning também. Tinham muitos entusiastas lá e tinha um cara que levou uma máquina de chopp em Lightning. Exatamente, ele vinculou ela com um pagamento em Lightning lá, um dispositivo. Você escaneava o QR Code, pagava lá, sei lá, $1. O chopp saía na hora. E o chopp saía na hora na máquina. Muito impressionante, não tinha nem vendedor lá, não tinha nota fiscal também. Enfim. Fica a dica aí pro Brasil, né? Se implementasse um chopp Lightning... O Brasil é quem você tá falando? O governo não vai implementar um negócio... O pior é que a gente tem... o chopp Lightning, assim, porque ia vender muito. Sem querer falar sem querer falar muito mal do governo, assim, mas a gente tem muitas ideias de poder fomentar essa adoção no dia a dia, só que a gente esbarra em regulações que são meio absurdas, por exemplo. Hoje, de acordo com a instrução normativa da Receita Federal, se você transacionar mais de R$35 mil por mês, seja enviando, seja recebendo, se for fora de uma exchange,
Você precisa fazer o KYC de quem você pagou e de quem recebeu. Então, eu vou na loja de material de construção. Se eles resolverem aceitar bitcoins... Se as vendas deles no mês superar 35 mil... Se as vendas deles em bitcoin superar 35 mil, eles transacionarem por qualquer motivo 35 mil, eles têm que pedir meu CPF para poder declarar isso. Não é só CPF Federal. Ainda, né? Tem vários dados, então, inclusive endereço também. Eu não posso. Foto? Não tem foto. Só precisa informar o CPF? O CPF é obrigatório. Então não é tão ruim assim. O CPF é obrigatório. Mas eles precisam recolher meu CPF para poder aceitar. Senão eles estão ilegais. Eles não vão conseguir reportar para a Receita Federal que receberam um pagamento. Isso é meio ruim, assim, porque uma loja consegue faturar, passar na maquininha de cartão ali 35 mil reais. Tranquilamente, 5 horas, né, muitas vezes. Então, isso é uma coisa bem ruim, assim. E assim, você vê na maquininha de cartão, por exemplo, como o sistema é todo integrado já dentro das normas e tudo, não existe essa necessidade de reportar e não se pede o CPF, né? Você coloca o CPF na nota fiscal se você quiser. Então, não deveria ter essa obrigação para o cidadão de ter que informar o CPF só para fazer o pagamento com cripto, né? Isso é 100% legal, já pesquisei, é permitido. E se a gente for desenvolver um produto assim, a gente vai ter que pedir pro comerciante, né? O comerciante vai ter que colocar, digite seu CPF para receber o QR Code Lightning. Infelizmente. Aí você revelou o segredo industrial aí de um produto que a gente vai desenvolver provavelmente. Mas, enfim. O interessante dessa tecnologia, e a gente trouxe o Gustavo no último episódio, e programadores em geral, e você também é desse jeito, tem muito esse espírito de colaboração, assim, né? De tipo, como é que eu ajudo essa tecnologia a avançar, né? Então, a gente está sempre aberto a compartilhar ideias, então o pessoal também fica à vontade para comentar e discutir essas ideias que a gente está falando aqui. Eu estou sempre querendo conseguir contatos de pessoas que gostem de usar a tecnologia e etc. Pessoal que quiser entrar em contato comigo, tem só procurar Augusto Rezende lá nas redes sociais, você deve achar, pela minha foto aqui, pela minha cara, né? Mas se você não conseguir encontrar, pode chamar lá no suporte do Biscoint, que o pessoal passa para mim. É só falar, quero falar sobre Lightning com o Augusto. O pessoal passa para mim e eu posso interagir, trocar contato, a gente pensar em coisas para fazer junto com o Biscoint. E a gente quer fazer coisa massa, assim, pra comunidade mesmo. Muito massa. Aí, falando em comunidade, é só uma última coisa. Porque, assim, tem muita possibilidade para essa tecnologia, entendeu? Pensa, mesmo com as dificuldades que a regulação traz, é uma coisa muito massa, né? Tipo, é um meio de pagamento inovador. Até tem várias empresas que aceitam Bitcoin aqui no Brasil só para fazer marketing, entendeu? Só para poder aparecer na mídia. Tipo assim, tal lugar café aceita Bitcoin. E com Lightning vai facilitar mais ainda isso. E aí eles vão poder aceitar de verdade, por exemplo, né? Mas o que eu ia comentar é que em El Salvador, uma coisa que a gente observou também, por causa, igual o Edson falou, do curto prazo entre a adoção e a implementação dessa tecnologia e deles espalharem a wallet, a carteira, para os moradores locais e ensinarem eles a mexer, uma coisa que a gente notou, conversando com motoristas de Uber e outras pessoas, trabalhadores, foi que muita gente recebeu lá os $30, porque eu não sei se vocês sabem, mas o presidente, o Bukele lá, o presidente de El Salvador, criou essa carteira e creditou no CPF, entre aspas, de todo mundo lá, um valor $30 em Bitcoin. E aí o que a gente ouviu do pessoal foi que a maioria das pessoas, dos familiares e amigos deles, venderam esses Bitcoins na hora que eles tiveram acesso à carteira, sabe? Então, ainda falta um processo de aprendizado mesmo a respeito do Bitcoin, da tecnologia e da reserva de valor, né? Tem muita desinformação em torno do Bitcoin. Porque o Bitcoin, como é uma tecnologia e uma moeda descentralizada, né? Todo mundo pode usar o nome de Bitcoin. Tem até um maluco querendo registrar o nome Bitcoin lá no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual lá. Muito provavelmente deve ser indeferido, eu espero, né? Mas é um nome que está em domínio público, né? Então qualquer um pode usar o nome Bitcoin. Então tem empresas fraudulentas usando o nome, tem golpes, tem... E aí o pessoal associa isso ao Bitcoin, né? Tipo, do mesmo jeito que estão fazendo até com Pix, né? Tipo, a tecnologia, por exemplo. Quando o pessoal não existia internet banking, smartphone era extremamente escasso, o pessoal andava muito com dinheiro na rua, né? Dinheiro físico. E tinha muito assalto. Aí o que aconteceu? O pessoal parou de andar com dinheiro, andar com carteira, andava só com documento, com cartão de crédito. E isso diminuiu. Aí agora que tem o Pix e tá no celular e é fácil, de novo, voltou a facilidade, né? Voltou a ter. Então, não é por causa da tecnologia, né? Você não pode incriminar a tecnologia por causa do uso que as pessoas fazem dela. Outra coisa que acontece muito também é da tecnologia da Onion, da Tor Network, né?
que é basicamente uma forma de pessoas usarem a internet de forma anônima, né? Basicamente criptografando em camadas toda a informação. É usado por criminosos, mas é usado por pessoas legítimas também, né? Por pesquisadores, por pessoas que estão em países que estão censurando a livre informação, né? A gente ouviu notícias sobre a guerra da Ucrânia agora que teve gente que teve que usar rede Tor para... O próprio Twitter, que foi banido em um país, né, na Rússia mesmo, o Twitter resolveu abrir um site na rede Onion para as pessoas conseguirem voltar a usar sem precisar contratar um serviço pago como a VPN, né? Porque a VPNs, no geral, elas são pagas. É um serviço que tem custo, e eles passam custo para os usuários em forma de assinatura, né? Agora, a rede Onion, ela é uma rede voluntária que é gratuita. Qualquer um pode ir lá e usar os recursos da rede sem precisar pagar. Então, é um projeto Tor mesmo. Na mente das pessoas, especialmente por causa de mainstream media, do jeito que elas abordam, eles distorcem o que é o Bitcoin. Eu já vi vídeos na internet, já vi acho que até reportagem falando para os pais olharem se o filho tem o iconezinho da cebola no computador, porque se tiver, ele tá cometendo crime. Véi. Assim, é que nem você querer condenar todo mundo que usa criptografia, porque tem gente que faz pirâmide com criptomoedas, por exemplo. Não, querer banir criptografia ou querer proibir criptografia, porque tem gente que esconde coisas que não deveria esconder, né? Entendi. Eu tive essa mesma conversa com o Augusto sobre a RedTor, tinha certeza que era coisa de homicida, psicopata, bandido, ladrão que vendia órgão. É isso que você, tipo, Deep Web é onde o povo vende gente, entendeu? Eu tinha certeza que era isso. Aí ele foi me explicar tudo, eu falei, nossa... É que nem o pessoal fala, tipo, Bitcoin é muito usado pra crime, lavagem de dinheiro. Não, a maior parte das lavagens de dinheiro são feitas com dinheiro físico. Com a moeda impressa, né? E não é por causa da tecnologia que isso vai aumentar ou vai diminuir. Quem quer os meios ilegais vai usar o que está à disposição. Entendeu? E, Augusto, acho que a gente está caminhando para o final aqui. Eu queria saber de você, assim, e aí do Edson também, depois eu vou dar minha opinião, sobre, assim, o Bitcoin, ele provavelmente vai ser adotado como reserva de valor. Acho que todo mundo aqui tem esse consenso. Mas eu queria saber sobre Lightning. Ela permite que o Bitcoin, além de ser reserva de valor, também seja moeda de troca no longo prazo? Inclusive, e no futuro ele vai ser a forma da gente usar Bitcoin no dia a dia? Sim, com certeza. No futuro, não agora. E não vai ser exatamente Bitcoin, né? A unidade de conta que vai ser muito provavelmente adotada, e até a gente quer pensar em soluções e usos para isso, né? É o Satoshi. Né? O Satoshi é a nova moeda, é o novo Bitcoin. Né? Porque o Satoshi é a menor fração do Bitcoin na rede principal. Né? Na rede Lightning, inclusive, você tem 1000 Satoshis, né? Um Satoshi dividido por 1000. Quando isso é consolidado, isso é arredondado, né? Mas você consegue transacionar menos de um Satoshi na rede Lightning. Então, permite micropagamentos, inclusive. Só falando que um Satoshi ele é 0,0000001 Bitcoin, né? Assim, só para o pessoal entender o tanto que é minúsculo. São 8 zeros, né? Eu acho são 8 casas decimais. Na minha cabeça eu contei zeros, certo. É 0, mais 7 zeros. Um Bitcoin, exatamente. Isso é um Satoshi, exatamente. E aí, por exemplo, eu quero comprar essa Coca-Cola aqui, ela custa mais ou menos 5 reais. Não, esse refrigerante que tem uma lata vermelha que a gente não pode fazer propaganda, tô brincando. Então, ele custa 5 reais mais ou menos, por exemplo, a lata. Então, em Bitcoin, isso, 1000 Satoshis dá 2 reais, então 5.000 Satoshis. 2.500 Satoshis, né? É isso, 2.500 Satoshis. 2.500 Satoshis a latinha, eu pago os 2.500 Satoshis pra você e tudo certo. Entendeu? Até assim, a gente tá acostumado com valores pequenos para coisas pequenas, mas a inflação vai mudando isso ao longo do tempo. E é interessante o que você falou. E tem países, por exemplo, como o Japão, muita gente pode achar, não, mas o Satoshi não tem centavo, então isso complica. Não, tem países que nem o Japão que você tem o Yuan, e o Yuan não tem centavo. Então, e lá os valores são grandes, tipo 1.000 yuans por uma coisinha. Então não é tão complicado assim. Então a unidade para coisas do dia a dia vão ser satoshis. Bitcoin você vai falar uma casa. Uma casa vai ser 2 bitcoins, por Foi exemplo. interessante você falar Bitcoin. do millisatoshi, porque mesmo quando existe uma discussão na comunidade também, se o Bitcoin vai chegar algum dia de valer um satoshi valer $1, né? E mesmo se valer isso, você vai conseguir... Segundas camadas, terceira camada, ou novas tecnologias, o que seja, você pode dividir isso mais, não tem nenhum problema. E aí só uma última pergunta sobre isso, Augusto, para você. Já que o Bitcoin ele tem todas as características de uma reserva de valor, com o problema da escalabilidade,
de escalabilidade. E aí a Layer 2, a camada 2, que é Lightning, resolve esse problema para tornar ele para ser útil no dia a dia. Precisa de outras criptomoedas? Não. Eu acho que todas as outras criptomoedas são experimentos que, se forem provados bons, vão ser incorporados em tecnologias de camadas na rede Bitcoin. E os desenvolvedores do Bitcoin, eu tenho uma percepção, eu queria saber se você pensa assim também. Os core devs lá, quem está desenvolvendo a tecnologia do Bitcoin, esses programadores espalhados aí pelo mundo, você acha que eles observam o que está acontecendo nas outras moedas e tentam trazer o que deu certo, eles tentam trazer para o Bitcoin? Com certeza. Você tem, por exemplo, o Taproot, a atualização de soft fork Taproot que foi feita na rede, que traz um novo tipo de assinatura das Schnorr Signatures. Isso é estudado há muitos anos, já foi usado em várias outras criptomoedas e é muito interessante porque dá um pouco mais de privacidade. Por exemplo, num arranjo de multi-assinatura, para gastar bitcoins eu preciso da assinatura minha, sua e do Edson, né? Bitcoins que a gente só vai poder movimentar se a gente tiver a assinatura dos três. Com o Taproot, com as Schnorr Signatures, a gente faz uma assinatura única para isso e ela fica indistinguível lá na blockchain de uma transação que uma pessoa só assinou. Então você tem vários arranjos assim de coisas que usam smart contracts que ficam bem mais privados na rede principal. E outras coisas muito provavelmente vão chegar para a rede Bitcoin, se possível, e se provado que realmente é útil, né? Seja na rede principal mesmo, através de soft forks, atualizações que não demandam que todo mundo atualize, né? Quem tem a versão antiga continua usando o que sempre existiu sem nenhum problema. E nas camadas secundárias, terciárias, que já estão desenvolvendo, vai ter todo tipo de coisa, né? Muito provavelmente até tokens, NFTs e outras coisas em cima. Eu ia te perguntar exatamente isso. Então, já existe um pensamento aí dos devs de projetar alguma coisa relacionada a NFTs usando o Bitcoin. Já estão desenvolvendo, né? Mas da mesma forma que a rede Lightning, ela surgiu experimentalmente como uma ideia lá em 2018, 2019, e hoje já tem gente usando, já é uma coisa prática, assim, apesar dela ainda não estar 100% finalizada, né? Não é um protocolo que está feito. Inclusive é um protocolo bem mais mutável, assim, porque só depende das duas partes concordarem com novas regras, né? Ele não depende da rede toda. Ele é muito mais mutável, muito mais fácil de ser atualizado do que a rede Bitcoin. E estão surgindo novas camadas, pessoal que quer fazer tokens, né? Quer fazer um Augusto Coin lá, e transacionar instantaneamente pagando poucos satoshis também vai conseguir muito em breve, eu acredito. Porque essa tecnologia está sendo desenvolvida agora. E tem um gráfico aqui, Edson, se você puder explicar para a gente. Não dá para saber quando que ela vai estar pronta para uso, né? Ninguém sabia quanto que Bitcoin e o pessoal ia usar de verdade para poder transacionar valor. O que eu queria que o Edson 2009 valia nada. O pessoal dava Bitcoin de graça como uma piada. E você falou que Lightning começou as discussões ou os primeiros projetos em 2018, 2019? 2018, 2019, se eu não me engano. E aí o gráfico que o Edson trouxe aqui para nós hoje, depois a gente tenta... A adoção tem explodido. Exatamente. Ha aumentado muito, né, Edson? Foi isso que você trouxe aí, né? A capacidade da rede. O primeiro são o número de nós. Então, tipo, um pouco antes de 2019 ele estava zerado. E hoje está por volta aí dos 20 mil e é um gráfico ascendente quase, assim. Realmente ele segue uma alta bem bonita. Então, mais nós espalhados, né? Até por isso eu disse pro primo fazer o node dele, porque é um grupo seleto aí de 20 e poucas mil pessoas que tem um node público, ajudando a comunidade, assim, e tendo seu nome público lá disponível, sua marca, sua relevância e etc. Outras exchanges também que queiram integrar Lightning, a gente está aberto a parcerias, nosso contato comercial é só mandar suporte@biscoint.io falando que pro comercial a gente encaminha tudo. A gente está lá disponível, pessoal. Muito massa. E aí o que é interessante aqui é justamente isso, é uma crescente gigantesca, né? Tá explodindo o número de nós na rede Lightning e também a capacidade da rede, né? A liquidez disso. Então, é muito massa mesmo ver que tá acontecendo essa adoção, assim, né? Mas então, gostei das suas colocações, Augusto. Eu vou pedir o Edson para fazer as dele sobre isso. Então, as perguntas, Edson, são... o Bitcoin, ele está sendo como reserva de valor, a gente já entendeu isso, acho que tem um consenso. Com Lightning, ele acaba sendo a moeda que pode ser usada no dia a dia, se você concorda com isso ou não, e quanto tempo você acha que isso vai levar. E se ele já resolve esses dois problemas, como reserva e como moeda, se a gente precisa de outras criptos. muita coisa, né? Mas deixa eu começar, então. Eu acho que Lightning resolve um dos que era o maior problema do Bitcoin. Eu acho que era a questão da demora da confirmação.
Eu acho que ela era mais pesada ainda do que a questão da taxa. Porque a taxa a gente realmente não gosta, mas se o cara tiver muito dinheiro pra ele, tipo, beleza, assim, sabe? Ele não deixaria de fazer uma transação por causa disso. Mas a questão, dependendo, ele pode deixar de fazer porque ele não quer que demorar horas, né, pra confirmar. Então, eu acho que se Lightning resolver só isso, tipo assim, se fosse só mais rápido, já seria um grande avanço. E ainda não ter taxas, pra mim, é uma cerejinha ali no bolo. Tem taxas, né? Mas elas são muito assim, baixas. taxas ridículas, né, que eu falo. E eu falo no sem taxa Biscoint, porque- promocionalmente, tanto do depósito quanto saque, a gente não cobra nada. Depósito, na verdade, nem Aproveitem para faria transacionar sentido. Lightning no Biscoint. Exatamente. Promocionalmente, nos saques, a gente cobre a taxa de saque cobrada pela rede. Então, o saldo que for debitado é exatamente o saldo que vai chegar no destinatário. Vai chegar. Então, eu acho que Lightning resolve um dos principais problemas do Bitcoin. Quando eu conheci Lightning, acho que foi o Augusto e o Jonatas que me mostraram, depois você também, eu mudei completamente minha opinião. Eu realmente achava que nunca chegaria a ser uma moeda. Eu ainda tenho um problema, assim, de enxergar uma moeda que seja uma reserva de valor, porque isso nunca aconteceu antes. O ouro, ele é uma reserva de valor, você não consegue usar ele como moeda. Aconteceu, não? Talvez o dólar Porque- um pouco, mas ele não é reserva de valor para quem ganha em Não dólar. com assim. dólar, com moedas, né? Antes, na história do dinheiro, você teve a época que as pessoas usavam moedas de prata no dia a dia e moedas de ouro eram mais guardadas, assim. Então, mas aí vai acontecer que eles diminuíam a quantidade de Exatamente. prata, então ele deixava de ser uma moeda boa, porque aí ficava inflacionária. Exatamente. Então, assim, tinham casos, mas que não deram, tipo, certo, assim, no final. Isso que eu quis dizer, assim. Então, o que você está falando é que no longo prazo, e especialmente Exato, no isso. futuro, é muito difícil você ter uma moeda que permaneça seja como, reserva de como valor, moeda isso. mesmo, né? Mas o que o Augusto falou é importante, porque o dinheiro mesmo, essa questão de cunhar uma moeda... O Bitcoin foi criado parte da para isso, né? premissa que o dinheiro nada mais é do que informação. A rede Bitcoin não trata lá como uma entidade que quanto é uma de moeda. riqueza Não, aquele cara é um tem, valor, né? É tipo um dado, uma informação que está transferindo um número de um lugar para o outro. Nada mais que isso, entendeu? Ele trata isso, o Bitcoin e tudo dessa forma, entendeu? E quando você vai parar para pensar a fundo mesmo, tudo que você precisa para concluir uma transação é transferir a informação. Uhum. Entendeu? Você não precisa... quem aceita cartão de crédito, de débito, por exemplo... Ele só nem tá mandando informação de um lado pro outro. Ele nem tá recebendo o settlement daquilo ali, de fato. Ele não tá pegando o dinheiro... E, na verdade, se você for parar para pensar, o dinheiro fiduciário, na verdade, é do governo. Não é nosso, né? Então, as pessoas só precisam da informação... Para transacionar, para o dinheiro ser usado em transações comerciais, ele só precisa da informação. É uma informação passando de um lugar para o outro. E nada melhor do que ela ser feita de forma descentralizada e muito segura, né? Sim, então... Então, é isso que eu enxergo mais ou menos, essa dualidade para mim. Eu ainda tenho que pensar mais sobre isso para afirmar com certeza. Porque assim, eu acho que com certeza ele vai dominar alguma das duas áreas. Então ele vai ser uma reserva de valor, uma moeda do dia a dia e tal. Mas ainda tenho dificuldade de enxergar ele fazendo os dois. Mas com Lightning eu vejo realmente uma possibilidade que existe. Mas antes eu realmente não acreditava muito. E Lightning vem mudando esse pensamento. Quanto mais eu converso com o Augusto, mais eu quero vender tudo e comprar Bitcoin. O Jonatas, quando ele chega lá, fala, velho, vou vender tudo. Você vai ter uma separação, assim, eu imagino. Mas você nunca fez isso, né? Até hoje não, velho. Na sua Tem hardware, coragem? Tô brincando. na sua hardware wallet lá, que você guarda uma quantidade grande de bitcoins para sua reserva de valor, para seu patrimônio, e aí uma outra pequena quantidade menor na sua Phoenix, na sua carteira online, lá Lightning, para você transacionar no dia a dia. Você pode ter os dois usos. Porque E aí você recebe, por exemplo, você é dono de um comércio, você recebe, vai acumulando seus lucros ali em Bitcoin, você já pode mandar para sua hardware wallet depois. Eu acho... E ela já é sua reserva de valor, você não tem nenhuma etapa adicional para trocar de uma coisa O pra meu outra. problema é que, por exemplo, eu sou um cara que recebe em real. Então, vamos supor que não existe Bitcoin no mundo, eu quero ter uma reserva de valor. Eu pegaria um pouco do meu real, compraria de ouro, porque eu sei que o real vai inflacionar, o ouro vai valer mais no futuro, certo? Então, assim, basicamente funciona uma reserva de valor. Se não existe mais moeda nenhuma, só existe Bitcoin. Eu sou um cara que recebe em Bitcoin, teoricamente, esse Bitcoin não vai, tipo, valorizar mais, porque vai ser tudo precificado em Bitcoin, entendeu? Então, tipo, você não vai ter um... aí que você tem a esse questão é o da meu ponto. economia, você tem a questão da economia que a produção, ela muda, né? Então, quanto mais uma coisa é demandada e produzida, pessoas investem em tecnologia, pessoas investem em inovação,
pessoas investem em redução de custos e as coisas vão ficando mais baratas ao longo do tempo. Sim. É uma aberração. Hoje, como eu vejo as coisas, eu vejo como uma aberração a gente estar numa sociedade que as coisas inflacionam. Não faz nenhum sentido as coisas passarem a valer mais se cada vez tem mais gente produzindo e a gente tem, inclusive, menos gente consumindo, porque a As coisas população não custarem está mais, subindo né? tanto. Não valer mais, custar mais, acho Elas que é a custam, palavra. Então, só que... Entendeu? Porque Exatamente. tem muito valor você ter um computador mais rápido, por exemplo. Mas ele Exato. tá custando mais caro. Esse que é o problema, de Exatamente. custar mais caro, né? E eu entendo muito isso. Por exemplo, o celular. Você pega, alguns anos atrás, apenas uma pessoa muito rica conseguia ter um celular, um computador, né? Sim, exatamente. Exatamente isso. É. E você vê depois que o dólar deixou de ser padrão ouro, né? Com acho que foi em 1900 e... 81? Eu sei que tem até um site, porque o que diabos aconteceu naquele ano, 81. mostrando, tipo, a sociedade, tipo, piorou em vários índices muito depois disso, sabe? Depois que deixou da economia global ser baseada plenamente em confiança e impressão infinita de dinheiro, sabe? Exatamente. Então, você 71, 1971. Assim, da mesma forma que você pode usar ouro e prata para transacionar, você pode usar o Bitcoin para transacionar e ele vai continuar sendo a reserva de valor. Não é porque a gente não estará no futuro, quem sabe, numa sociedade que não usa mais moedas inflacionárias absurdas e bizarras que nem eu enxergo a moeda fiduciária. Pode ser um pouco forte isso. Não, eu gosto da briga, eu tô gostando de vocês dois brigando. Mas ele vai continuar sendo a reserva de valor. É uma quantidade de valor, uma quantidade de recursos que você despendiou, que você ajudou a sociedade, etc., recebeu aquilo em troca, e você está armazenando para quando você quiser, né? Ele vai continuar sendo a reserva de valor. Eu acho, então, que a gente vai ter que mudar, talvez, o termo, porque o que eu quero dizer é o seguinte, eu acredito que o Bitcoin realmente não vai existir mais dólar, não vai existir mais nada, só Bitcoin. Nesse caso, a reserva de valor, você tem que ter uma comparação entre elas, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Então, eu preciso comprar ouro, eu tenho que ter o dólar para comprar ouro e o ouro ser uma reserva de valor para ele mostrar que ele tá, enquanto o dólar tá inflacionando. A diferença é que você tendo só o Bitcoin... Eu tendo só uma moeda. Você tendo só o Bitcoin, você vai ver ao longo do tempo, as coisas ficando talvez mais baratas. Mas isso vai acontecer também se eu tivesse só dólar. Tipo, o celular hoje é mais barato. Não vai por causa da inflação. A gente não, vai fazer... Eu tô assumindo um compromisso assim, aqui. Muita gente que é investidor. A gente vai fazer um episódio sobre isso, pra gente discutir o Bitcoin mesmo. E aí a gente vai trazer pessoas de pensamento diferente pra gente discutir Mas esse muita assunto. gente que é investidor hoje acaba confundindo o conceito de inflação e de ganho financeiro e acaba tendo um retorno muito menor do que eles imaginam que estão tendo, por causa que a inflação corrompe real, completamente, né? esse dado, especialmente a inflação real. Né? Exatamente. Não, eu quero mesmo que a gente discuta isso, mas em outro momento eu quero trazer o Jonatas aqui, porque ele tem acho que ele tem uma bagagem maior, porque ele trabalhou com nota fiscal eletrônica, ele já estudou outros padrões de moeda assim. Acho que a gente vai ter e talvez trazer até mais gente pra gente discutir esse assunto. Acho que é muito importante a gente fazer isso. Mas só o Edson concluir se ele acha que... Então, a gente vai levar essa discussão de reserva de valor moeda. E outras criptomoedas, precisa se o Bitcoin resolve tudo? Ou, no seu caso, como não resolve tudo, precisa de outras criptos? Não, eu acho que a concorrência é importante. Eu acho que, por exemplo, talvez a questão do Taproot que o Augusto trouxe, igual você trouxe, né? Eles olham para outras moedas e integram aquilo que é importante. Então, eu acho que quanto mais moedas existirem para o Bitcoin ir se aperfeiçoando, sabe? Tipo assim, quanto mais ele pegar informações de outro lado e ir melhorando e tal, é melhor para ele. Então, eu acho que muitas criptomoedas é uma coisa legal nesse sentido. Mas eu acho que vai chegar um ponto que ele vai matar todas, né? The winner takes it all. Então, ele vai ser a melhor moeda e não vai sobrar nenhuma. Mas eu acho que isso vai demorar muito tempo, ainda mais com o Ethereum crescendo tanto, outras moedas. O que não... exatamente por isso eu não estou fora de outras moedas. Então, eu invisto muito mais em Bitcoin do que em outras, mas eu ainda tenho essa ressalva de que eu acho que isso vai demorar um pouco e que isso agrega muito para a comunidade cripto em si. Eu acho que esse é o principal. Muito massa. Então, valeu a opinião de vocês. A gente vai levar essa discussão adiante em outro episódio só sobre o Bitcoin mesmo. E qual que é a sua? Assim? Então, eu vou dar a minha agora. Eu acho que do que a gente falou aqui... acho que fica mais claro ainda depois do Augusto explanar um pouco pra gente como é que funciona o mecanismo de Lightning, todas essas proteções e principalmente o mindset, a mentalidade dos desenvolvedores de fazer o seguinte, olhar para o mercado, ver as shitcoins, as altcoins se destruindo, se degladiando e tentando achar formas melhores de fazer a tecnologia blockchain avançar e esses caras pegarem isso, trazerem as coisas que funcionam para o Bitcoin, acho que é super importante.
nós tivemos a oportunidade de conhecer, eu tive a oportunidade de conhecer algumas das cabeças mais brilhantes do mundo, o Augusto é uma delas com certeza, e esses caras estão trabalhando nessa tecnologia porque eles entendem o Bitcoin como reserva de valor e a Lightning permite que o Bitcoin seja a moeda de troca no dia a dia. Mas o que eu queria também deixar aqui é que o seguinte, o Bitcoin ser inconfiscável é super importante. A gente tocou em algum assunto aqui, acho que foi um comentário do Augusto sobre a moeda do dinheiro não ser seu. Isso é muito importante. Quando o governo confiscar o seu dinheiro, e ele faz isso todo mês, toda semana, todo dia... Seja impostos, inflação... Exatamente. Lembre-se troca de moeda, políticas econômicas. Exatamente. Tem um monte de formas de o governo confiscar o seu dinheiro. É basicamente a definição de governo, né? Na verdade, o Estado, na verdade, em si, ele sobrevive disso, né? Eles sempre, todo dia, pensando várias formas de te ferrar. Exatamente. A gente vai ter um episódio sobre isso também. A gente vai falar sobre a anatomia do Estado e tudo mais. Mas o que é massa disso é o seguinte, entender que quando o Estado faz isso, ele não está tomando o seu dinheiro. O dinheiro nunca foi seu em primeiro lugar. Uhum. E o Bitcoin te permite que o dinheiro seja seu. Então, acho que esse é o maior valor do Bitcoin. É um dinheiro que é da internet. Então, se você entra voluntariamente, você adquire bitcoins, acumula bitcoins voluntariamente e aquele dinheiro não pode ser tirado de você. Acho que esse é o maior valor dele. A gente entrou nesse assunto que é bem recorrente, inclusive, mas eu acho ele importante porque é um pouco vago você explicar o Bitcoin no dia a dia sem explicar por que diabos Bitcoin. Porque, tipo, não faz sentido eu usar... sal como moeda, se eu não tiver uma explicação bem razoável do porquê o sal deveria ser usado como moeda. Que nem, tipo assim, você tem que ter um conceito prévio, né? O contexto da sociedade Exatamente. E quais são as características disso que a gente está usando como moeda, né? Acho que é importante mesmo. Mas é isso aí, chegamos ao final. Muito obrigado, Augusto, pela sua presença. Se você quiser deixar mais umas considerações finais aí, lembra de novo a gente suas redes sociais para o pessoal te encontrar. Eu prefiro usar redes sociais não tão convencionais, apesar de eu usar Twitter, Facebook e etc. Meu GitHub é @AugustoRezende. GitHub é uma rede social, não é exatamente rede social, mas uma rede social e plataforma profissional para armazenar códigos, né? Códigos open source, principalmente contribuir com a comunidade. Várias coisas do Bitcoin estão lá no GitHub. Né? E eu gostaria também do meu Twitter, né? @AugustoRezende _ no final. Rezende com S? Com Z? Com S. Com S. Augusto Rezende. Edson era antes do nascimento, então. José. O meu é Edson José, @EdsonJoséMF. O MF um dia eu conto. O que significa? O Israel ainda tá tentando descobrir. Ele deu um chute muito bom uma vez. Edson José MF em todas as redes sociais... Menos no GitHub, porque eu não sou desenvolvedor. Uma vez eu tentei entender o GitHub. Todo mundo vai ser programador eventualmente, não tô brincando. E qual que é a sua, senhor Israel Buzain? Primeiro agradecer de novo, Augusto, valeu demais. A gente com certeza quer trazer você mais vezes aqui pra gente entrar nos assuntos mais sobre Bitcoin mesmo, sobre... Se o Edson te zoar muito, pode me trazer pra ser co-host. Viu, Edson? Aí, começou a apertar. Nossa, agora. Israel, seu cabelo tá tão lindo. Aí, já mudei o discurso. Aí é foda. Mas valeu também, Edson, de novo. É nóis. Apesar de tudo, obrigado pela presença. Não, tô brincando. Muito massa ter você aqui sempre. E galera do estúdio também, muito obrigado. E você que tá acompanhando a gente, não esquece de se inscrever aí no YouTube, se inscrever curtir, seguir no Spotify. Nossas redes sociais do Biscoint são todas @Biscoint, quem quiser conhecer o Biscoint. Isso aí. E ponto a ponto vai estar na descrição, porque o username ponto a ponto tem vários que já pegaram, então... Tá lá. Então é isso. E o meu é @Buzaim, BUZAYM. Duvido vocês ir lá e seguir meu Instagram também. Lembra de curtir, não siga meu TikTok, porque lá eu só faço zoeira. Siga o TikTok do Israel. Quantos? Tem 5 milhões de views. Então fica a dica aí pra você. Só você que não assistiu ainda algum vídeo de zoeira. Mas enfim. Você tá muito bom, hein, velho? O despertador tocando aí, Edson. É isso aí, gente. Brigadão. Até o próximo episódio. Curte, comenta, compartilha, salva, manda pros outros. Isso é importante. Curte, comenta, compartilha, salva e manda pros outros. Vamos ajudar esse podcast a ser um dos maiores do Brasil. Não, velho. A gente vai ganhar do Primocast um dia, tenho certeza. Então falou, gente. Obrigado. Falou. Tchau, tchau.